Damn. Yeah. Yeah. Olá, olá, meus amigos. Começando mais um Manticast. A cada episódio estaremos aqui trazendo boas conversas, bons bate-papos, unir aí o conhecimento, o entretenimento e ouvir, né, as vozes da nossa Serra da Mantiqueira, que é o que a gente mais quer, né? Conhecer muito mais do que a gente tem aqui, e às vezes algumas vozes não são muito ouvidas, a gente acaba não acompanhando por um motivo ou outro, mas a ideia é essa, né? Explorar esse universo que nós temos na Serra da Mantiqueira e conhecer mais histórias. E a cada episódio eu te convido para estar sempre com a gente, se inscrever no canal aí, curtir, compartilhar, chamar a galera para poder acompanhar, né, o nosso bate-papo aqui. Não é um trabalho, e sim uma diversão poder bater bons papos e ter boas conversas. Agradecer o nosso amigo, né, o Thiago, a parceria com a Up Art Impressão. Se você precisa aí fazer uma fachada para o seu comércio, para o seu negócio, fazer um banner, fazer um flyer, cartaz, personalizar o seu ambiente, fazer uma logo 3D, um rótulo para o seu produto, entre em contato com o pessoal da Up Art Impressão. Ali tem produto de qualidade, tem preço justo, entrega rápida, o pessoal ponta firme de verdade e vão te atender com o maior carinho. Bom, hoje eu recebo um convidado muito especial aqui no podcast, porque assim, nós moramos numa região muito fascinante, né? Que tem belas montanhas, um céu maravilhoso para a gente poder olhar para as estrelas à noite. E a astronomia é algo maravilhoso, a gente não entende nada, né? Apesar de gostar de olhar para o céu e querer entender, são muitas curiosidades. E hoje o nosso podcast está no alto nível, porque a gente recebe hoje o Dr. Wagner Corradi. Ele é diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, que coordena o Observatório do Pico dos Dias. Doutor, muito obrigado por aceitar esse convite, poder vir aqui bater um papo com a gente. Bom, muito obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui nesse lugar especial, inclusive, né? nesse ambiente aqui do podcast, super acolhedor, muito bacana. Acho que vai ser um momento muito legal para a gente conversar um pouquinho. Nós que agradecemos sempre. Doutor, para começar a conversa, o senhor não é da nossa região? Não. Eu sou da Gema, de Belo Horizonte, né? Então, nascido e criado... Da capital. Mas tem uma coisa, você sabe que eu venho a Itajubá, basicamente, pelo menos uma vez por ano, desde 1989, quando eu estava terminando a minha graduação em Física na UFMG, e aí eu comecei a vir aqui no observatório para aprender astronomia, né, profissionalmente, ter contato com o telescópio profissional. A gente tinha um em Belo Horizonte, mas nada tão, né, até parecido com o que tem aqui, mas os equipamentos, a qualidade, né, muito mais avançada. Então tem esse caráter assim de cuidado. Eu gosto demais de Itajubá, de Brasópolis, da região toda. Já aqui. Tem esse vínculo há um bom esse tempo. vínculo é interessante, né? Muito tempo vindo aqui, não tem como legal. passar aqui sem deixar de gostar desse lugar maravilhoso, né? A vista esse aqui céu, é sensacional, né? Não, e a população também, acolhedora, sempre que eu venho aqui. Então, tem amigos, né, que assim, tem 30 anos, né, que eu sou. Tem gente que eu fiz amizade aqui, o mesmo lugar onde a gente comprava ali, pé de moleque. Então, assim, essas são coisas da vida da gente, são coisas que não tem preço, né? É fantástico. Já está bem ambientado, né? É. E aí, antes de assumir aqui esse papel, né, de coordenar e ser o diretor ali do LNA, cuidar do observatório em si, o senhor trabalhou muito tempo na UFMG, né? Isso. Eu ainda hoje, né, sou professor. Eu comecei, né, fiz meu mestrado e doutorado na UFMG, mas o doutorado eu fiz parte dele fora do Brasil, na Dinamarca, né, no Copenhagen University Observatory, que é assim, um dos lugares mais legais do mundo assim, para fazer astronomia. Né, para você ter uma ideia, assim, que as pessoas não sabem, mas do início, né, na astronomia, os dinamarqueses são muito bons, né, Tycho Brahe e outros. Né, então, assim, tem uma conexão muito grande com a astronomia de longo prazo.
E aí eu virei professor da universidade, poxa, isso aí em 1998. Bom, eu tive sorte, terminei meu doutorado em abril, fiz o concurso em junho e tomei posse em agosto. E aí, no ano passado, eu tive o prazer de completar 25 anos de serviço público como professor da UFMG, apenas da UFMG. Mas antes eu já tinha dado aula na escola, né, Colégio Tiradentes, Polícia Militar, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais também, durante um tempo. E aí, assim, hoje eu sou professor titular, né, consegui atingir, né, o último nível da carreira, então tenho meus grupos de pesquisa, né, tenho um monte de estudantes, né, tem uns 15 alunos, então assim, fico louco com a direção e essa quantidade de gente para dar suporte. Então, assim, a universidade, né, a UFMG é a minha casa, então eu sou ainda professor lá e eu estou cedido temporariamente, né, aqui ao MCTI para ser diretor do LNA, desde 2020. 2020. E como que foi esse convite para poder assumir o LNA? Bom, é que os meus amigos, né, que a gente tem muito amigo, né, falou, olha, a gente precisa de um novo diretor e precisa de alguém com uma experiência em gestão, né, que eu tinha de longo prazo. Anteriormente, né, a minha vinda para cá, eu, na universidade, além, né, do trabalho, que é a gente dar as aulas, então a gente tem um certo número de aulas que todo mundo tem que dar durante a semana, então os trabalhos de orientação, trabalho, né, todo de pesquisa, atividades extensionistas, que a gente chama, então, programas de divulgação para o público, eu também tive uma experiência grande em gestão. Então, coordenei diversos projetos, sejam da extensão, coordenei projetos em escala nacional, né, criei projetos também em escala nacional dentro do MEC, então essa experiência me capacitava a estar aqui, além de eu ter o requisito principal, que é eu sou PhD em astrofísica, né, então esse é um requisito para ser diretor do LNA. E aí a gente tem um processo que a gente chama de lista tríplice, você vem, você candidata, você oferece, né, para aquele cargo, tem um conjunto de pessoas, né, que avalia ali a sua proposta, o que você está querendo fazer na gestão, e a partir disso eu fui selecionado, à época, né, pelo governo, né, que eu, né, assim, eu fui indicado como primeiro nessa lista tríplice e as pessoas, né, do governo concordaram que eu tinha ali a competência, né, mais ousadia que eu gosto de dizer, né, cara de pau de vir, né, porque não é uma coisa, né, assim, é diferente. Aí vim com a minha família, parte dela, né? Daí meu filho ficou em Belo Horizonte, porque já estava, né, formado e trabalhando, e viemos aqui, vim com a minha filha e minha esposa, né, para a gente morar realmente em Itajubá e assumir essa tarefa que foi, né, que eu mesmo me propus a fazer, mas assim, em prol da ciência mesmo. Ciência. Né? A gente precisava de alguém com uma formação e com uma capacidade para tocar o observatório. Então, eu assumi esse desafio, meio assim, achando que ia ser simples, né? A gente sempre acha que vai dar conta, depois você fica igual louco, né? Para fazer funcionar. Depois que vê o tamanho. Ver o tamanho do problema, mas foi uma oportunidade muito grande, que eu agradeço muito, né? Essa oportunidade, porque abriu muito a minha visão, né? De como que são alguns processos que eu não tinha ainda conhecimento e lutar, né, pela astronomia brasileira, né? Sem contar que aqui tem um valor especial, né? Vou ao observatório com mais frequência, né? Tá mais perto, tudo né? muito mais perto, né? Influenciando e tudo. Então essa foi uma oportunidade legal que eu tive, assim, de estar aqui, que Itajubá, Brasópolis e região que estão me propiciando. E qual foi ou é a sua principal linha de pesquisa, assim, na astrofísica, na astronomia? Bom, desde que eu comecei a trabalhar com um negócio que chama meio interestelar. Meio interestelar é muito simples, é a matéria que compõe tudo que a gente tem no universo. Gás, né, que é esse mesmo gás que você respira aqui na atmosfera, hidrogênio, oxigênio, tá? E partículas de poeira. Partículas de poeira que a gente trata no meio interestelar é bem fácil de imaginar. Você imagina um grãozinho de areia, só que em cima dele você coloca ele para gelar e fica com uma camada de gelo em cima dele. E nessa camada de gelo você coloca pequenos grãos de ferro, a maior parte tipicamente são assim. E esses grãos, eles absorvem a luz que vem das estrelas, então a gente consegue reconhecer onde estão essas nuvens, essas estruturas. E meu trabalho é estudar, né, principalmente essa matéria interestelar. E a matéria da qual nós somos formados, é a mesma matéria. Só que tem, às vezes, no espaço interestelar, coisas que a gente não tem aqui na Terra. Porque as condições, né, de pressão, de temperatura são muito diferentes. Né? O espaço interestelar ele é bem engraçado. Tem coisa muito fria, tá? Muito fria, assim, de só uns 10 Kelvin, ou seja, menos de 260 graus Celsius, para quem está acostumado, e relativamente denso. Vocês falam, nossa, denso? Mas esse denso que a gente fala lá é muito diferente. Aqui, se você pensar na sua cabeça do seu dedo, quantidade de
de matéria que tem ali é gigantesca. E a gente tem nessas regiões, do tamanho da cabeça do seu dedo, a gente tem 10 átomos, 10 partículas ali. Isso para nós é muito no meio interestelar. Sim. E é suficiente, né? Só que como tem uma quantidade grande, né, das cabeças de dedo sua, então eles conseguem ter um efeito interessante. Mas, por outro lado, ele tem regiões também que são mais mornas. Mornas para nós é 10.000 Kelvin. Caramba. Então, assim, tem uns 6.000, né? Olha, 5.000 é a temperatura na superfície do Sol, 5.800, tá? Aí você fala, puxa, mas isso já é quente. Um forno, um alto forno desse de indústria, tem 2.000, 3.000 Kelvin. A gente se imagina nem chegando perto daquilo, né? E aí, esse é o trabalho prioritariamente que eu faço. Aí, em algum determinado momento, eu comecei a também trabalhar com as estrelas que estão nascendo. Para você ter uma ideia, é como se eu estivesse olhando os bebezinhos que estão na barriga da mãe. E ainda pensando em ser bebezinho. Nem virou bebezinho ainda. Tá? Esse é o tipo de estrela que eu trabalho. E para piorar, depois eu migrei para uma outra coisa que eu gostava muito de fazer no início, que é trabalhar com grupos de estrelas que a gente chama de aglomerados, né, estelares. E esses objetos são coisas que tem assim... imagina um monte de cachorrinho, é estudar um monte de cachorrinho nascendo junto. E é bem legal, é mais ou menos a mesma lógica. É um monte de cachorrinho nascendo junto, tem um monte de estrela nascendo junto, da mesma mãe, da mesma placenta. São várias formações ali, mas numa região só. Numa região só. E aí, qual que é o legal? Como eles, é mais ou menos como se quisesse estudar uma família de cachorrinho que nasceu junto. Se eles ficarem mais ou menos juntos ali, você vai ver aquele grupo, ele anda mais ou menos em bando, né? Então o movimento deles na hora de comer é mais ou menos igual, eles desenvolvem mais ou menos, só que tem às vezes um que é pequenininho, um que é maior, então eles desenvolvem... Tá fugindo. Pode fugir um. A gente é a mesma coisa com esses aglomerados estelares. E aí, minha equipe, né, eu tenho um aluno de doutorado, que esse menino, um monte de serviço demais. Um dia ele estava meio desesperado e não estava conseguindo fazer umas coisas que a gente queria. Tecnicamente estava difícil de fazer. No limite assim, do conhecimento, porque um estudante de doutorado está sempre no limite do conhecimento. Eu falei com ele, ô Felipe, deixa eu te falar, relaxa, vai para casa, dorme um bocado. Tá? Amanhã, quem sabe você vai achar uma solução. E não é que o menino, dá 3 da manhã, enlouquecido, ligando, vaguinho, descobriu uns negócios, descobriu uns bolinhos. Eu falei, que bolinho, menino? Bolinho, é igual os cachorrinhos, ou seja, quando eu tivesse olhado para o espaço e visto aquele monte de cachorrinho que nasceu junto andando, que não devia estar naquele lugar, e ele achou. E aí ele falou assim, cara, eu achei. E a gente, putz, nossa, esse menino pirou, né? Pô, vamos lá, né? 3 da manhã, acorda, colhe até pregado. E chama a equipe, né? O João Francisco, que é um professor da UFMG também, que é, né, meu parceiro de pesquisa, né? Que é doutor, e o resto dos alunos que a gente já formou com mais experiência. Aí vamos olhar, e não é que ele tinha descoberto os bolinhos mesmo? Achou 3 grupinhos de cachorrinho, ou seja, 3 aglomerados que ninguém imaginava que estava naquele lugar, com um dado bem legal que a gente tinha na mão, uns dados científicos bem legais, e isso fez um maior sucesso. E é claro que nós não somos bobos. Em vez de eu chamar, né, de Filipinho 1, Vaguinho 1, nós chamamos ele, claro, uma homenagem à nossa universidade, chamou de UFMG 1, 2 e 3. E aí, assim, já nasceu com a marca, não somos bobos, né? Tem o poder da marca. E aí, isso fez um sucesso muito grande, saiu na imprensa para todo lado, porque o pessoal usava o que a gente chama de inteligência artificial para procurar os bolinhos de cachorrinho. Só que a máquina já tinha passado por esses bolinhos e não tinha percebido. Por quê? Mais ou menos a ideia é o seguinte. Você imagina se você foi no Mineirão, né, num estádio grande, está vendo lá um jogo, sei lá, Atlético e Cruzeiro. E aí você olha, quer descobrir uma família que está indo ver o jogo. Se fosse aquela família de gente dinamarquesa, todo mundo é louro, olho azul, o tamanho é mais ou menos o mesmo, você fala, é fácil. Foge um pouco do padrão, é mais fácil de achar. Tá ali. Agora, imagina achar uma família brasileira que um é alto, um é baixo, um outro é preto, o outro é moreno, o outro é branco, aquela confusão de família. E aí o Felipe começou a achar essas famílias brasileiras, que era uma família que ninguém estava esperando, mas é família. E a gente, com esses dados, conseguia saber que eram grupos que tinham nascido, né, no mesmo espaço e tal. E basicamente, ela tem as mesmas condições ali, as mesmas formações. Essa formação mais ou menos igual, então a gente conseguiu descobrir. E aí, quando a gente pensa que não, ou seja, o computador tinha procurado, não achou, e a gente falou, não, tá aqui. E aí os caras falaram, não é mesmo. E o Felipe, como ele era muito esperto, ele começou a procurar. Bom, olhou para um lado, achou, né, os grupinhos, começou a olhar para todo lado e descobriu um monte. Hoje, nosso grupo já descobriu mais ou menos uns 100. A máquina, é claro, depois que a gente se ensinou, falou, olha, você está procurando só a família de dinamarquês, não está procurando de brasileiro, é claro que a máquina aprende e ela começa a achar um monte de famílias. Mas a gente teve esse sucesso. Então, foi muito sucesso. Quando a gente descobriu os novos, tinha 3. De repente, foi 25. Quando foi ver, era 50, 80. Aí o pessoal ficou louco também, teve bastante sucesso. Então, essas são as coisas com que eu trabalho. Com a matéria que nos forma, com as estrelas que estão nascendo, ou sozinha, ou em grupo,
né? E o estudo desses grupos. E a ideia é a gente entender o lugar onde a gente vive, né? A estrutura que a gente chama de galáxia, que é o conjunto dessas estrelas. Tá? A gente quer saber como é que é. Então, e a gente se move, é claro, não vou enganar ninguém, porque a gente adora esse negócio. Mas o fundo é a gente tentar fazer coisas que nos ajudem a responder perguntas que todo ser humano em algum momento acaba se fazendo. De onde vim, para onde vou, onde é que eu vivo, como é que essa coisa funciona, como é que é a evolução, como é que é a história das coisas. Então, esse trabalho, né, muito instigante, é o trabalho de pesquisa que eu faço. Tem vários alunos, a gente usa aí os equipamentos, tanto aqui do APD, quanto os que a gente tem no Chile, no Havaí, para fazer essas pesquisas, né? Então, é mais ou menos essas linhas aqui com quem eu trabalho. E quando vocês encontram ali, no caso, uma estrela que está nascendo, porque existe aquelas informações que chegam para a gente, que não está no meio, de que aquela estrela que você já viu, ela já nasceu há muito tempo. Existem estrelas que estão sendo estudadas agora que já morreu, já não existe mais. Como que é isso? É realmente isso mesmo? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A gente, fora do nosso sistema solar, a gente tem muita dificuldade de interagir com qualquer coisa, porque as distâncias são muito grandes, astronômicas, né, nesse sentido, sim, e demora muito tempo para as coisas chegarem. Então, assim, uma pedra que eventualmente possa ter saído de Marte ou mais lá perto de Plutão ou por ali, você vai ter uma chance, às vezes, de interagir. É um material que você tem uma chance de, eventualmente, ele cair na Terra ou cruzar a Terra. Teoricamente, é mais perto da gente. Mais pertinho. Nós estamos falando em escalas que são muito maiores. Então, o único jeito que eu tenho de interagir é com a luz. Ou seja, a luz precisa mandar a informação. Tá? E a gente sabe que as coisas existem, né, porque a informação está chegando. Só que a gente tem uma coisa que a gente aprendeu, que essa luz, ela não anda com velocidade infinita. Ou seja, não estala o dedo, o negócio chegou lá na mesma hora. Leva um tempo, porque a velocidade dela tem um limite. E esse limite da velocidade faz com que, imagina, a gente até consegue perceber isso aqui. Nós estamos aqui no podcast, nós estamos falando, mas para a informação chegar para as pessoas na casa delas, muitas vezes elas saem daqui, vão no satélite, batem e voltam para a pessoa. Então, isso demora um tempinho. E você vê que às vezes a pessoa faz uma pergunta para o repórter que está do outro lado do mundo, ele fica parecendo aquela besta com cara de pau assim, tal, esperando, de repente ele, opa, tal. Por quê? Porque a informação demora um tempo para chegar lá. Portanto, qualquer coisa que você vê de luz, necessariamente é uma informação do passado. Mesmo nós que estamos aqui a 1 metro separados, 1,5 metro, a informação da luz, da lâmpada que bateu no seu rosto, refletiu e veio no meu olho para eu poder entender, demorou um tempinho para chegar. Mínimo. Então parece para a gente, como a gente está aqui muito pertinho, que as coisas são meio instantâneas, né? Que você estalou o dedo e chegou. Mas a tecnologia ela nos ensina, opa, peraí, não é. Não é bem assim. Então, qualquer informação que tenha vindo para nós dos objetos, ela é uma informação que demorou um tempo para chegar até nós. Como tem coisas que estão próximas, às vezes a informação já deu tempo de chegar. Ou seja, a luz uma coisa que explodiu ali no final do bairro, você viu ela chegar, um relâmpago que está pertinho. Mas se esse negócio ocorreu numa distância muito, muito, muito grande, você tem que esperar. Então, uma informação de uma estrela pode ocorrer que você esteja vendo, tá, uma estrela que hoje a informação está chegando a informação de quando ela nasceu. Mas, na verdade, já passou um tempo. Então, ela já passou 1 ano, 2, 3, 5. Então, ela não é um bebezinho que nasceu hoje, mas hoje, se você pensar no tempo como todo mundo, ela já está com 5 anos de idade. Mas, para você, o que você conhece dela é um objeto que acabou de nascer. Então, tudo a gente olha, a gente tem que levar em conta isso. Perceber que a distância também tem que ser levada em conta. Então, a gente faz isso para entender como os objetos funcionam. E como tudo passa num tempo, numa escala de tempo que é muito longa, é como se você quisesse... A gente vê, por exemplo, o bebezinho nascendo, vê o menino de 5 anos de idade, vê a pessoa de 20, de 50, de 100 anos. Eu não tenho como acompanhar toda a história completa. O que eu uso? Eu vou vendo pedaços, né? Vou vendo pessoas em estágios diferentes, eu componho um quadro. E eu tenho que mais ou menos reconhecer. Agora, são pessoas diferentes, às vezes eu tenho que estudar mais gente de um tamanho menor, né? Se o cara é mais gordo, mais magro, se ele é mais alto, mais baixo, eu tenho que fazer vários quadros. Então, nosso trabalho é conhecer o máximo possível. E, para isso, a gente precisa de equipamentos, de tecnologia e aquela história. Se eu quero ver e diferenciar, às vezes, o olho da pessoa, se é meio marronzado, se é quase verde, dependendo do instrumento que eu uso, eu não consigo fazer isso. Então, nossa missão, por exemplo, do LNA,
É fazer instrumentos cada vez mais potentes que me permitam diferenciar se a cor do seu olho é verde ou mais ou menos marronzado, porque isso é fundamental. Isso diz, por exemplo, como é que foi o seu pai, sua mãe. Né? Então, assim, puxa, mas o cara só tem gente preta que casou com gente preta. De repente nasce um cara branquinho e fala, puxa, espera aí. Tem que puxar toda a genética ali, toda a história. Não é impossível, mas você vai poder fazer uma... Você não espera. Mas se você não espera, então, você vai olhar e vai fazer isso. Então, a gente é mais ou menos esses paralelos que a gente faz. Então, a gente precisa ver a evolução, entender a origem, como é que são as pessoas, como é que elas se comportam, como estão em grupo. Então, os objetos, quando estão em grupo, têm um comportamento diferente quando eles estão isolados, porque tem influência, né, de um sobre o outro. Então, esse é o nosso trabalho. Para isso, a gente precisa de instrumento para poder analisar os dados. E, hoje em dia, computadores cada vez mais poderosos para poder fazer isso. E uma das linhas ali que estudam no observatório é a questão do espectrógrafo, né? Que vocês fazem uma leitura da luz mesmo, né? E isso. Aí ela divide, né? Eu lembro que você chegou a comentar isso da outra vez que nós nos encontramos lá. Isso. Para as pessoas terem um entendimento é o seguinte. Sabe quando você joga a luz num CD ou você olha no arco-íris? Você vê que a gente consegue perceber umas 8 cores ali, né? As 7 cores do arco-íris. Limite ali de visualização. Né? O vermelho, o azul, o verde, o amarelo. O que a gente faz com o instrumento que a gente constrói, chama espectrógrafo. Quanto mais potente, melhor esse instrumento, tá? Você vai conseguir pegar a luz e... Imagina o seu arco-íris, você vai separando o arco-íris. Em vez dele ficar todo grumadinho numa região do espaço, você vai separando ele. E você vai vendo que o azul vai ficando com um monte de tom de azul, o vermelho com um monte de tom de vermelho. Mas essas diferenças de tom de cor que você está vendo são diferenças de energia e estão ligados com os fenômenos que estão acontecendo ali. Então, esse espectrógrafo, esse instrumento que a gente é muito bom de fazer, ele permite a gente olhar para esse arco-íris e abrir, separar o vermelho do azul e muito bem separado. Quando a gente faz isso muito bem separadinho, a gente tira um monte de informação. E hoje em dia, por exemplo, o LNA, quando ele faz os instrumentos que nós fazemos, em vez de eu olhar só, às vezes, a luzinha vermelha, eu consigo olhar o arco-íris inteiro, na mesma imagem. Pois, mas isso é ótimo, porque se alguma coisa está acontecendo lá no vermelho e no azul ao mesmo tempo, eu consigo entender e relacionar. E eu consigo ajustar os fenômenos e perceber e fazer modelos que me ajudam a compreender aquilo. Eu tenho um dado bom, e quando esse dado ele é muito preciso, muito bom, eu evito falar besteira. O que é muito importante para nós em ciência? Por vezes, é mais importante o não do que o sim. Porque se você falar comigo assim, olha, não tem luz. Cara, não tem luz? Não tem luz. Não é meia luzinha, não. Não tem luz. Agora, tem luz ali, mas será que a intensidade máxima? Tem muita luz, pouca luz? Então, quando a gente tem respostas assim que a gente... É como se fosse um caminho. Você fala com a pessoa, filho, para aquele lado não vai, porque é um abismo, vai cair, vai morrer. Beleza, então não vai, porque você vai descer lá, vai morrer, é fato. Então, se a gente fala, olha, tem um caminho. Beleza, você não sabe se é o melhor caminho, mas é um caminho. Mas quando você fala e dá, às vezes, respostas que são contundentes, do tipo, não pode ocorrer, você fecha aquele caminho para aquela ideia que você está querendo, e isso ajuda você a caminhar para o lado certo. É como se tivesse um monte de caminho você percorrer, mas você dá 2 passos, já o caminho não anda para frente. É isso que a gente muitas vezes faz em astronomia, vai colocando os caminhos. De vez em quando você acerta de primeiro o caminho completo, e aí, show de bola. Mas esses equipamentos que nós fazemos, o LNA, especialista, faz isso, né, para diversos observatórios do mundo e para si mesmo, né, para os nossos próprios telescópios, a gente consegue ter informações que são muito boas, muito precisas. Né? Tem outros observatórios do mundo com instrumentos tão bons quanto, mas a gente tem o nosso, brasileiro, feito todo aqui, né, no LNA, Itajubá, Brasópolis, nas cidades com que a gente interage. Então, esse é um grande diferencial. E a gente faz do jeito que a gente quer para estudar os fenômenos que a gente precisa. E aproveitando esse ponto da construção de equipamentos, né? Como que é hoje? Ali todos os equipamentos foram feitos pela equipe do LNA. Hoje são 5 observatórios, 5 telescópios, ou não? A gente tem aqui no observatório, né, são 4 que estão em operação, vão passar a ter mais 6, tá? Novos, todos robotizados, muito, né, muito bons. Mas não é só o telescópio que você precisa. Tá? Você precisa do instrumento que você acopla. E aí o que acontece? Até os anos 2000, tudo que a gente tinha em termos de equipamento era comprado. O Brasil não fazia nada. Tudo importado. De outros países. E aí
a comunidade astronômica brasileira tomou uma decisão. Ela falou, ó, a partir de agora nós vamos aprender a fazer instrumentos, vamos fazer o nosso. É claro que os primeiros ficam ruim, depois o negócio fica maravilhoso. Então você vê, desde o ano 2000, o INEA passou a ter pesquisadores que lideraram esse processo de aprendizado. Foram, às vezes, estudar no exterior para aprender algumas coisas, mas começaram a construir. E então, desde então, nós começamos a construir os nossos próprios equipamentos, porque os primeiros que nós construímos, a gente estava engatinhando. Tinha muita coisa que o desenho, né, instrumental era de fora, muita coisa que era muito importada. Hoje em dia, a gente basicamente diminuiu isso. Nós fazemos nossos próprios projetos, nós desenhamos nossos próprios instrumentos para atender a ciência. Por que a base é a ciência? Eu não falo assim, vou fazer um instrumento. Não. Eu pergunto primeiro, qual ciência que eu quero responder? Qual que é o problema científico que eu quero responder? Esse. E se eu fizer um instrumento dessa forma A ou B, ele serve para responder essa pergunta? Sim. E quais outras perguntas ele serve para responder? Ele responde a pergunta A, a B e a C. E se eu fizer um pequeno ajuste, ele responde também a pergunta D. Então eu vou planejando isso, gasto muito tempo. A gente faz os protótipos, faz os primeiros movimentos. Mas o que é interessante é que um instrumento que a gente constrói, ele não está na prateleira para comprar. Uma coisa ou outra você compra. O Brasil, por exemplo, não consegue fazer espelhos e lentes de alta qualidade. Todos eles são muito ruins. Então, para fazer um instrumento decente, nós tivemos que fazer um laboratório para testar se a lente estava do jeito certo. Sabe quando você vai comprar um óculos, né, e o seu oftalmologista fala, traz aqui para eu conferir? Sim. É exatamente o que a gente faz. E a gente faz isso, é só virtualmente a gente faz isso no Brasil. Para conferir se está tudo certo. Por quê? Se o seu óculos está errado, é claro que você vai enxergar mal. Aí você culpa o seu oftalmologista, mas a culpa não é dele, o cara que fez o óculos. E às vezes o cara que fez o óculos também está com a receita que não ficou adequada, porque a medida não ficou boa. Então a gente tem que cercar todos esses processos. Então nós aprendemos a fazer todas essas coisas, temos equipamentos para testar. Por exemplo, uma coisa fantástica, a gente está aqui nesse calor, né, do carnaval, temperatura de 20 e tantos, 30 graus. Aí eu faço todos os testes. Aí eu pego e mando o instrumento lá para o Chile, para o Havaí, onde a temperatura chega a menos 15. O que vai acontecer? O metal expande mais do que o vidro e quebra o vidro. Aí você faz o instrumento, quando você põe lá, daí a 5 dias ele quebrou todo. Então a gente aprendeu a fazer testes, variação de temperatura, aprendeu a desenvolver uma quantidade muito grande de coisas. Principalmente os instrumentos que a gente desenvolve aqui, eles vão ficando menores e mais eficientes. Só que mesmo assim eles são muito grandes. Você já imaginou se você tentasse pendurar na sua orelha, do lado uma caminhonete, do outro lado outra caminhonete, e tentasse mexer a cabeça? Não vai. Não vai. A mesma coisa com o telescópio. Você imagina você pendurar 2 caminhonetes no telescópio e querer que ele move, aponta, e com uma precisão assim que é mais fina do que o branco da tua unha. O que a gente deve fazer? Aprender a não pendurar as coisas no telescópio, colocar, né, caminhonete estacionada, mas ligar o telescópio até a caminhonete, levar a luz. Um instrumento que a gente usa para fazer isso é a fibra ótica. A da astronomia, que essas da comunicação, elas são muito grossas. A perda de luz delas é muito grande, 30%, ela só dá uns 30% de eficiência. Então é diferente uma fibra ótica. É super diferente. E a gente é tão bom de fazer esse negócio, o INEA ficou tão bom de mexer com fibra ótica, com os pesquisadores que foram, aprenderam e trabalham incessantemente nisso, que a gente consegue fazer uma eficiência de 87%, ou seja, de 30% para 87%. Mas isso para a astronomia é crucial, porque se eu perder muito da luz, eu perco a informação. O objeto fraquinho eu não vou enxergar. Então não adianta. Então a gente aprendeu a fazer isso, manusear. A gente faz cabo de fibra ótica que tem 100 metros de comprimento. Isso é um quarteirão inteiro. E aí qual que é a vantagem? Eu não preciso pendurar as 2 caminhonetes no telescópio. E aí ele vai ficar mais eficiente, as caminhonetes ficam num lugar controlado. Então, esse tudo de coisa é tecnologia. E você fala assim, pô, mas rapaz, por que você gasta dinheiro com isso? Vou mentir, não. A gente adora fazer esse negócio. Mas, meu cara, é porque você recebe todo o produto tecnológico. Pensa bem, há basicamente 25 anos atrás, pouco mais, tá? A gente não fazia instrumento. Agora nós fazemos instrumento astronômico. Para nós, ainda fazemos para o resto do mundo. E na ponta do conhecimento. A gente faz coisas que ninguém sabe fazer no mundo. O pessoal vem do exterior para cá para poder ver como que a gente faz. Recentemente, os europeus, um grupo chegou aqui, queria testar uma solução, e eles chegaram desesperados, porque não sabia se ia dar conta de fazer. A gente já tinha feito. Quando eles chegaram, não, como é que vocês fizeram? Porque nós somos bons de serviço. Já tinha feito. E uma coisa totalmente nova, um conceito totalmente novo. Por quê? Porque nós somos muito especialistas em certos tipos de trabalho.
Então a gente consegue fazer coisas do arco da velha, né? Fazer medições. E por que isso volta para a sociedade? Porque não só o conhecimento, geração de emprego e renda, mas também porque a gente faz coisas que voltam para a sociedade. Quando a gente aprende ótica, e a gente é muito bom disso, a gente consegue fazer dispositivos que a indústria pode utilizar. Então as empresas vêm testar seus equipamentos conosco. Então a gente faz num limite em que ninguém sabe fazer. Então o equipamento fica melhor, mais barato, mais eficiente. E a gente também tem uma coisa boa nessa construção, é que, por exemplo, a gente tem trabalhado em coisas que estão na fronteira do conhecimento que são úteis para os seres humanos. Por exemplo, a gente está tentando desenvolver um dispositivo que ajuda no controle do gado de leite. Porque às vezes a pessoa joga a ivermectina na vaca, porque ela está fora da lactação, mas se ele não espera o tempo certo para voltar com a vaca, vai sair ivermectina e vai ficar traço disso no leite. Ninguém não pode beber. E você ainda tem que falar com o resto do mundo que você está com ivermectina no teu leite e aí você não pode vender o seu leite, porque ninguém pode comprar um negócio que vai fazer mal para a população. E aí, às vezes, por causa de uma vaca, você contamina o caminhão inteiro. Não é às vezes na sacanagem, não. É porque às vezes o cara acha que está beleza, mas não está. São pequenos traços. Outras coisas, septiofúrio, tem vários outros. Então a gente está tentando desenvolver um equipamento que ajude a gente a evitar que isso vá para dentro do leite e você jogue fora. Você joga fora o leite. Você vai ter um grande desperdício. Desperdício é absurdo. É absurdo. É muito dinheiro. Muito trabalho de um monte de gente que levantou de madrugada para cuidar da vaca, para fazer o leite, para extrair, com todo cuidado, você ter aquilo. Então, é importante que a gente faça desenvolvimentos dessa natureza. No passado recente, a gente está aí sofrendo com as barragens que estavam desabando. O LNA, graças à expertise em ótica e mecânica, ajudou a desenvolver um equipamento que ajuda a controlar as barragens com feixe de laser. Se a barragem começa a mexer muito antes dela desabar, a gente consegue prever. Feito aqui em Itajubá. E isso deu origem a outros equipamentos. Então vai voltando. E tem mais. Todo mundo que está nos escutando hoje aqui tem um celular com uma câmera, e aliás, o cara já fica com raiva hoje, né? Tem que ter 3, 5, né? O cara tem 3 já fica trolando o que tem 2. Esses dispositivos são uns CCDs. São dispositivos para você poder tirar foto rápido. Para nós é essencial. Imagina, se eu esperar o dia seguinte para revelar a foto, para ver se a estrela variou o brilho, eu já perdi a ciência. Então a gente aprendeu a fazer isso. Então o negócio começou na astronomia, tá? Tem uma coisa que ninguém consegue viver hoje sem um celular tirar uma foto. Você está hoje transmitindo aqui com esse equipamento. Essa câmerazinha que você está vendo no seu celular, só virar de costas, você olhar lá dentro, você vai ver um pequenininho. É claro que os nós da astronomia são muito mais caros, são muito maiores. Por quê? Porque a gente está fazendo coisa mais elaborada. Né? Tem coisa nossa que custa um apartamento e que não tem utilidade para ninguém, ser a gente mesmo. Mas são os equipamentos que nós fazemos. Então, isso volta para a sociedade como um todo. Tem um aprendizado que às vezes parece meio... Assim, você fala, poxa, mas onde é que está vindo isso? A internet, rede sem fio, que o nego não consegue nem mais viver sem, o cara reclama, cadê a sua internet? Começou onde? Quando a gente queria transmitir dados em astronomia, de uma antena para outra, estava muito longe. Então não dava para passar o cabo, não valia a pena. Você mandava pelo ar, ou seja, sem fio. Começou na astronomia. Que é uma coisa que serve para a população? Ninguém hoje vive sem. É tomografia. Eu te pergunto, onde é que começou esse negócio de tomógrafo? Você resolveu estudar o Sol. Tomografia é uma técnica para estudar o Sol. E quando a gente faz isso, tem um monte de gente, engenheiros, tá, todo mundo conosco, fala, opa, eu posso fazer um equipamento que serve para ajudar na questão de saúde. E tem o tomógrafo. Você fala, putz, tomógrafo? Saiu do estudo do Sol. É coisas que basicamente uns 90% da população ou mais não sabem. Não sabe. Então, quando você fala em investir em astronomia, é uma espécie de investimento para você ter produto e retorno. Nem tudo que a gente faz necessariamente volta. Ou você vai conseguir aproveitar exatamente agora. Mas com o tempo você aproveita. Os primeiros CCDs, as primeiras câmerazinhas que a gente tinha, só tinha uma linha. É como se você tirasse uma foto, só saísse uma linha assim do seu olho. Os primeiros eram assim. Depois a gente fez carreirinha, a gente rápido, você tem tamanhos gigantescos. Hoje em dia não é assim? O cara, quantos megapixels? Fica com a competição de megapixels, não é? Que é a zoeira toda. E a gente também, a gente briga lá em zilhões de megapixels. Por que a gente quer as câmeras maiores, mais eficientes? Então, para o seu celular, vai ficar mais barato. Porque você produz um monte delas.
primeiro celular com câmera custava uma fortuna. Né? Todo mundo lembra daquele tijolão antigo, né? O pessoal, né, mais da antiga lembra dos tijolão. Não tinha câmera. Uma mochila para carregar. Tinha uma mochila, né? Sem contar a bateria. Lembra as baterias que você tinha que levar umas 5 baterias para durar 15 minutos. Hoje em dia, se o celular, a bateria não dura um dia inteiro, o cara já fica chateado. Então, essa necessidade da astronomia, ela é um guia para a gente. A gente está lá na fronteira fazendo os estudos para que possa beneficiar, através da ciência que nós fazemos, você gere tecnologia. E, como consequência, para a população, de um modo geral, é emprego e renda. Tem um monte de indústrias, um monte de empresas que nascem por causa da astronomia. E aí, a astronomia cumpre esse papel. Desde os primórdios, onde você olhou para o céu, primeira ciência. Você olhou para o céu, viu estrela, está de graça. Essa é a briga hoje que a gente está tendo na ABNT para regras contra a poluição luminosa, com o pessoal que está tendo dificuldade de entender que se enfiar esse monte de lâmpada super brilhante e branca, a gente matou o céu. E aí, a gente não quer que o cara não produza lâmpada, a gente só quer o seguinte, que você coloque a lâmpada certa no lugar certo. Para isso tem que ter projeto. Para isso você vai gerar mais emprego e renda. Para isso nós estamos brigando para a questão da poluição luminosa a gente controlar. E assim, aspectos que a gente tem claramente. Só para a gente, né, só para contextualizar, tem registros, tá, estudos recentes mostrando que tem uma incidência de maior de mosquito da dengue, onde a lâmpada está muito branca e fica muito iluminado. Então tem umas coisas assim que a gente não tem ainda muito resultado, mas há pequenos indícios. Mas tem coisas que são simples de ver. Por exemplo, nós temos um negócio que chama um ciclo circadiano. O que é isso? Você aprendeu a levantar de manhã, a luz está ali meio vermelhinha, vai ficando branca, é aquela, né, coisa, vai trabalhar, meu camarada. E aí depois, quando você vai chegando no fim da tarde, vai ficando meio avermelhada. Isso é um comando que durante milhões de anos a gente aprendeu a ter. Levanta, caça, tal, de noite você dorme. E aí o que você faz? Você super ilumina a cidade durante a noite. As plantas ficam malucas. O bicho que é de noite, que era para sair e comer de noite, ele sai, começa a pôr, tô com fome. À noite, não anoitece, tem que sair e começa a caçar de dia. Aí a pessoa começa a achar esquisito, tem onça durante o dia, andando na rua. Mas ela não anda durante o dia, mas porque ela está andando, está com fome. Você enlouqueceu o bicho. Então você mexe na fauna e na flora e depois as consequências são para você. Quem mora no segundo andar sabe que não consegue dormir se você colocar o poste com aquela lâmpada super branca, enorme, potente. Você sabe que você não consegue dormir. É horrível. Se você não puser um blackout, você não dorme. Sim. E aí eu te pergunto, se você não dormir, o que acontece? Pô, um monte de consequências no teu corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara fala assim, nossa, minha rua está escura. Não, filho, ela não está escura, não. A outra é que está brilhante demais. Justamente. Sem contar que um monte de gente agora virou sócio, né, da CEMIG. Porque a lâmpada tem 200 watts. Você não põe isso na tua casa. Você vai botar na rua para iluminar nada, nem ninguém. Chegamos até absurdo da pessoa dizer que super iluminar era bom porque ia ajudar a evitar acidente de trânsito. Eu falei, graças a Deus, porque daí quando a gente cruzar um carro com o outro, a gente põe um farol alto, né? Porque daí brilha, vai ter problema nenhum. Daí ninguém enxerga nada e tá show de bola. Então são coisas desse tipo que às vezes são enganos, né? E aqui a gente precisa ser, às vezes, intransigente e cobrar, e precisa do apoio das prefeituras, para que a gente faça os projetos luminotécnicos adequados. Para você não super iluminar, para você não pagar energia à toa. Porque quando você gasta essa energia, vem na sua conta lá, taxa de iluminação pública. Você está pagando mais. Para nada. Aquelas luminárias que não iluminam. Aí eu sou obrigado aqui a falar uma coisa que é importante. Brasópolis é uma cidade exemplo com a questão da poluição luminosa. Cuidado que se tem é extremo. E funciona. Às vezes a gente tem iluminação que está em Itajubá que atrapalha mais a gente da iluminação que está aqui pertinho de Brasópolis. A gente conversa com os prefeitos, eles têm tido boa vontade de mudar, de ajudar. Às vezes é um pouco lento, porque o cara faz a mudança, ele às vezes não está com o conhecimento completo. Então, por isso a gente precisa, às vezes, da ABNT para pôr normas mais restringentes e você fazer a adaptação. E às vezes tem que refazer, porque às vezes a solução que a gente achou que tinha que ir, que é super iluminar, ela está errada. Sim. É uma coisa que a gente acha que devia ser. E precisa ter uma padronização geral, né? Para tudo. Então, essas coisas são fundamentais para a gente ter um lugar de viver melhor, senão nós mesmos prejudicamos o nosso próprio lugar de viver. E você vê que está super iluminado, eu faço um convite aos seus ouvintes, tá? Experimenta olhar o jornal, quando eles mostram a cidade de noite, com a luz iluminada. Vê se você consegue ficar olhando para aquela imagem por mais do que uns 2 segundos.
Seu olho até tendência a fechar, que está tão brilhante na imagem da televisão. Imagina como isso não está. Isso afeta diretamente nos estudos, né? Totalmente. É fácil entender isso. Quando você super ilumina, você perde o que está menos brilhante. É justamente o que a gente precisa enxergar. E às vezes a pessoa fala, é segurança. Eu te faço também um convite para você testar. Na sua casa, coloca uma lâmpada super brilhante bem perto do teu portão. É muito brilhante, que assim você tem até dificuldade de olhar. E pede para uma pessoa ficar lá atrás da lâmpada. Vê se você vai conseguir enxergar o cara lá. Então, se você está falando que é segurança, está na contramão. Porque você ajudou o ladrão. Porque ele está atrás da lâmpada brilhante. Você tem que tampar a lâmpada para poder ver o que está ali. Porque a superiluminação, ela te prejudicou. Ela não ajudou em nada. Ah, tem que estar escuro? Não. Tem que estar com a iluminação adequada. Nem em excesso, nem em falta. Como fazer isso? Usar a nossa capacidade de fazer projetos luminotécnicos. Juntando com as empresas que vendem as lâmpadas, é claro que também eles têm um tempinho para se adequar, para poder dar uma, né, ajustar, porque você não consegue mudar a produção da noite para o dia. Mas fazer a escolha certa. Às vezes a lâmpada não é para ser uma lâmpada branca brilhantona, que as parece quase azulada. Tem que ser uma lâmpada mais vermelha. Por quê? Porque ela te ajuda a falar assim, opa, está na hora de dormir, descansar. No outro dia você levanta, a luz do sol está ali te falando, opa, o dia começou, vão lá, deu a tua hora. Então, esses processos são fundamentais para o ser humano. E esse jogo é um jogo que a gente precisa ter, porque prejudica, por exemplo, a astronomia, que é esse nosso líder da tecnologia, né, aponta o caminho, ajuda a testar os limites, mas para o ser humano, porque a gente não faz nada que não seja para nós mesmos. Sim. Então, esse lugar que a gente precisa entender. Então, não é uma briga de quem está certo e quem está errado, é que quem está certo só tem um certo. E aí o que você tem que fazer? Ajustar. Então esse caminho que estava sendo de super iluminar, as pessoas têm que ajudar o prefeito também. Porque o cara cobra e briga com o prefeito porque a rua dele está pouco iluminada. Mas filho, calma, não faz sentido. É o contrário, iluminou demais a outra. Tem que diminuir. Colocar aqueles dimmers, né, aquela coisa que diminui a lâmpada. Passou de uma certa hora, ela pode ficar com 1/3 da potência luminosa que ela ainda vai estar iluminando, porque a quantidade de pessoas que estão passando ali, carros passando ali, cada um com o seu próprio farol, não precisa do excesso de iluminação. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Que também gera uma economia, óbvio. Né? Economia é bolso da pessoa. Sim. Esse dinheiro você vai usar para outra coisa, para tomar um sorvete, né? E é algo muito simples também da gente se ver, como você deu o exemplo de uma reportagem que você olha lá na tela. Quando você vai, né? Muitas pessoas gostam de estar em lugares altos para ver aquelas cidades iluminadas e tal. E aí é muito perceptível quando você vê uma cidade que tem uma iluminação mais adequada, que ela não estoura as luzes para fora, né? Exatamente. E aí você vê outras cidades que você só vê só aquela camada, né? Que parece uma nuvem. Glow, né? Parece uma nuvem. Parece uma nuvem de luz. E aí você fala assim, a gente está brigando por geração de energia. A gente está brigando para não ter que ligar a termoelétrica, está brigando para não fazer um monte de coisa que rebenta o planeta. Porque arrebentar o planeta não é lucro nenhum para nós. Isso é óbvio. Ninguém vai ser contra isso. A menos que o cara seja muito doidão. Mas também é um doido. Um doido no meio do nada não vai fazer diferença. Mas ninguém quer um planeta pior. Ninguém quer uma condição de vida pior. Então a primeira coisa, ele fala assim, poxa, está com excesso. Se eu estou com excesso, estou jogando para o céu, significa que eu estou gastando. Como que às vezes vai para o céu o excesso? Você super ilumina o chão, o asfalto, ele reflete. Você soma aquela reflexão com a quantidade de luz refletida, você está jogando luz para o alto. Significa que você iluminou mal, incorretamente. Ficou jogando para os lados, jogando para cima. Cara, você vai no parque, o sujeito põe aquele negócio, aquela luminária linda, mas que está iluminando para cima. Aí o cara embaixo está escuro. E para cima está super brilhante. Serviu para nada. Então o que a gente pede é que a gente trabalhe em conjunto com as empresas, né? Tem várias, né? E tem associações, né, que estão trabalhando, que estão pedindo algumas coisas, mas a gente precisa que a norma que foi negociada, teve de forma republicana, com comissões, com especialistas, onde todo mundo teve a oportunidade de opinar e de falar, tá? E quando decisões são tomadas no bem maior, mas às vezes o cara confunde a noção de bem maior, onde o lado dele tem um peso grande, e aí ele fala que eu quero benefício superliminar. Não, meu querido, você está fazendo errado. E aí a gente fala, não, você é contra o cara vendedor de lâmpada? Jamais. É o contrário. Eu quero que ele venda mais lâmpada, que ele gere mais emprego, mas com a lâmpada certa no lugar certo, com o projeto certo, para que você, o cidadão, se beneficie disso, economize e tenha uma vida melhor. E a gente não tira um direito do ser humano, que é um direito,
É uma questão de cidadania. Se você super iluminar e impedir que as pessoas olhem para o céu, você está tirando um direito da pessoa, tá? De conhecer o universo que está em torno dela. Independente se você acredita ou não em Deus, tem um universo lá. A origem, o que você, não interessa qual que você acredita, mas se você tomar das pessoas essa possibilidade de olhar o céu e compreender que tem coisas lá, e você se instigar a compreender, você tirou da pessoa um direito. Você passou por cima do cidadão. E passar por cima do cidadão é algo que a gente não pode aceitar. Por quê? Porque você imagina se ninguém mais olhar para o céu, não tiver o céu, o cara não tem mais astrônomo. Imagina daqui a alguns 50, 100 anos, um monte de gente fala, nem sei o que é céu, nunca vi uma estrela, que lindinho, vi lá, bacana. E aí você não tem pessoas que têm interesse na ciência e astronomia. Ou que gosta de astronomia, mas utiliza isso para as suas outras coisas. A gente não tem desenvolvimento. E a gente começa a ter dificuldade. Porque conhecer como funcionam as coisas que estão fora do nosso planeta, tão longe, ajudam a gente a compreender quem a gente é. Para que lado nós vamos, o que a gente quer. É aquilo que a gente fala. O cara quer ir para a Lua. Não precisa de sociologia para ir para a Lua. Não precisa, não. Você imagina pegar um bando de gente, põe na Lua e põe isso para viver lá. O que você acha que vai acontecer? Se você não souber entender como é que as pessoas se comportam quando você está num bando de gente. Se você não olha a filosofia, para que você está querendo fazer isso, filho? Eu quero conhecer, o que tem na Lua? Não posso ir lá para destruir. Porque se eu mexer na Lua, mexo na Terra, e a Terra vai aproximar do Sol, aí esquenta demais, a gente morre. Então tem várias coisas que estão aí. É um complemento, né? É um complemento. Então a gente... a poluição luminosa é uma coisa que joga muito contra, que a gente tem que ter muito cuidado para poder conseguir manter esse universo disponível para nós, para qualquer um. Que é coisa mais democrática do que poder olhar para o céu? Qualquer um pode olhar. Justamente. Uns com instrumento melhor, outros pior, né? Para que as pessoas possam entender, a gente faz o OPD de portas abertas, o NNA de portas abertas. A pessoa tem a chance de ir. Não dá para enfiar todo mundo lá, porque não cabe. É um lugar de pesquisa. Pra você ter uma ideia, a gente para de trabalhar uma semana antes para atender as pessoas durante um dia. 5.000 pessoas durante um dia. E depois fica mais uma semana para poder fazer tudo voltar para o lugar. E é um mega trabalho receber aquele monte de gente com todos os problemas que vão dali. Mas por quê? Para as pessoas entenderem, ter um gostinho daquilo que a gente faz. Como que a gente, hoje em dia, faz para atingir a população? Nós temos um projeto que chama O Céu em Sua Casa. Nós nos reunimos e mostramos o céu visto com os nossos telescópios, com o telescópio que está no norte, no nordeste, no sul, centro-oeste. Às vezes profissionais, tem poucos, às vezes amadores, para que a pessoa possa compreender como é que é o céu visto de outros lugares, para dar para ele um gostinho de como é que é o céu, coisas mais interessantes. E aí, essa é uma coisa boa, porque você fomenta o conhecimento, você dá à pessoa uma chance de ver sem precisar vir naquele lugar. Né? Não é tão emocionante quanto pregar o olho lá na porta do telescópio, né? Você põe lá e vê, é uma coisa que é um tipo de sensação. Mas se você tem um conhecimento, poder conversar com astrofísicos que falam a tua língua, né? Que conseguem explicar, às vezes, em termos que você consegue colocar numa coisa que você consegue compreender o processo, mesmo que, né, conceitualmente. Então, esse é um jogo que a gente faz que eu acho que é fundamental, né, para o processo como um todo. E é muito bacana que todas as pessoas que já foram no Portas Abertas ou de alguma forma tiveram o conhecimento do trabalho do observatório e das pesquisas, ou puderam ver, né, uma estrela ou alguma coisa sendo estudada, algum objeto sendo estudado, assim, todas que eu conheço, pelo menos, ficam impressionadas e ficam apaixonadas por isso. Porque realmente é algo fascinante, né? Quando você tem a possibilidade, mesmo que mínima, mesmo que por pouco tempo, de conhecer esse trabalho que vocês fazem lá, é algo que é de fato emocionante, que, cara, é muita coisa, é algo muito fascinante. E aí, outro ponto também que eu queria levantar, que são a questão das parcerias que tem com outros países no mundo, né? São vários parceiros, né? Uma associação, podemos dizer assim, né? que fazem outros trabalhos no mundo, e o Brasil está inserido nesse conjunto, né, mundial para estudos, né? Uhum. Tem duas vertentes, né? Uma vertente é a vertente da pesquisa.
Então, nós temos as pesquisas, sempre pesquisa você faz em grupo, com parceiros, né, internacionais. A gente tem vários, né, grupos de liderança, né, super bacana. Uma coisa que, né, muito recente, o LNA, né, tem feito muito, é a parte de exoplanetas, ou seja, planetas que estão fora do sistema solar. A gente tem um dos maiores especialistas em exoplaneta do mundo, está aqui, é da Martioli, é do LNA. E é muito engraçado. É igual aquela coisa que você pergunta para os universitários: quantos exoplanetas tem? 3.000. Aí chega, não, agora tem 3.001. E é muito engraçado, porque eles vão descobrindo, vão coisas super interessantes. Tem outras linhas também que a gente faz, né? Estudando desde os confins do universo até coisas que nem eu estou fazendo, né? mais próximas e dentro da nossa galáxia. Tem várias linhas, né? Várias pessoas que trabalham conosco. E tem um outro lado que é o lado da instrumentação. A gente constrói para nós, então a gente faz parcerias tanto com a indústria, com empresas às vezes que a gente produz. Tem coisas que a gente pode mandar fazer aqui numa empresa aqui de Itajubá, de Piranguinho, né, de Brasópolis, porque elas dão conta de fazer aquilo que a gente precisa. Então a gente fomenta, né, essa coisa da indústria dessa maneira. Mas tem coisas que a gente tem que fazer a gente mesmo, porque é muito elaborado. O cara não vai ter uma máquina lá para fazer eventualmente uma coisa muito específica, nós é que temos que fazer. E então a gente tem parceria com basicamente quase assim, os principais centros de astronomia do mundo, a gente tem parceria. Seja fazendo instrumentação, compartilhando o desenvolvimento da instrumentação, coisa que a gente faz sozinho para nós ou para outros, mas em geral é compartilhado. E desde o planejamento até a entrega do instrumento. Às vezes você faz um pedaço dele e manda entregar e juntar tudo num determinado lugar. Então, essa capacidade que a gente tem de interação internacional, né, a gente chama de uma exportação de alta tecnologia. Então, a gente tem, né, às vezes tem apoio de pessoas da Unifei ou de outros lugares. A gente tem gente, né, de Santa Rita do Sapucaí também, com um monte de empresas que ajudam a gente em tecnologia, que a gente consegue, né, ser parceiro para fazer essas coisas para exportar. E tem coisas que não tem jeito, só importando mesmo, porque a gente não tem ninguém no Brasil que faça. Então a gente às vezes realmente tem que importar. Claro que a gente não espera também ser bom em tudo, de todo mundo, senão também não há comércio, vamos dizer assim, né? Sim, você é não bom troca. para ter as parcerias, né? Então você precisa ter essas parcerias. Então a gente faz muito isso com o mundo, basicamente com os principais observatórios do mundo, a gente tem desenvolvimento de ponta. Inclusive, teve uma equipe recentemente no Chile que eles tiveram, que foram levar um equipamento que vocês construíram, né, no LNA, para, acho que foi até um espectrógrafo mesmo, né? Isso. Chama Stellis, né? Stellis. É um instrumento, ele está já lá montado e a gente tem que, às vezes, fazer. Ele está fazendo alguns ajustes em partes, né, do espectrógrafo, porque quando você põe ele para montar no telescópio, e aí que ele vê, né, olha para o céu, né, que ele vê a luz, né, que a gente chama de primeira luz, que você vê os pequenos defeitos que você não tem como ver na bancada. E a gente tem ido com frequência, a gente está basicamente no último passo antes dele ser liberado para a gente fazer a primeira ciência. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos agora com um equipamento, ele chama Spark 4. Esse equipamento é uma câmera, tá? Que também ele faz uma outra medida que chama de polarimetria. Basicamente, ajuda a estudar o campo magnético. Tá? E essa Spark 4 é o instrumento mais moderno que a gente tem no país à disposição. Ele foi todo feito na LNA desde o início. Para você ter uma ideia, a ideia dessa Spark 4 começou em 2010. Caramba. Quando a gente falou assim, precisamos desse instrumento. Anos. Então você fala, precisamos desse instrumento. Aí você faz o desenho instrumental, você faz tudo, compra peça, erra, faz reunião e acelera, de vez em quando fica meio parado, tem uma pandemia, atrapalha. E ele foi entregue para a comunidade. Ele fez a primeira ciência no semestre passado, que a gente realmente fez ciência mesmo. E agora essa semana no carnaval, passei o carnaval todo brincando de observar com o Spark 4. Maravilhoso instrumento, super eficiente, uma mudança de paradigma enorme no Observatório do Pico dos Dias. Assim, então é um equipamento super moderno, que o parafusinho foi feito aqui. Que a gente, o que tem lá que a gente não fez aqui são alguns espelhos e lentes que não existem no Brasil para a gente fazer. Né? O LNA está lutando para que essa nova industrialização, né? A neo-industrialização, a gente possa reforçar a indústria de ótica. A indústria de ótica do Brasil é fundamental. E se a gente perder esse trem, a gente está lascado. Porque ótica está no cerne de tudo que a gente faz. Tratar e mexer com a luz está no cerne de tudo que a gente faz. Então, ou a gente aprende, ou a gente é independente. Não quer dizer que nós não vamos fazer negócio com o resto do mundo. Mas eu preciso ter independência em certas coisas para que eu possa
dar vazão à criatividade do brasileiro para que eu possa facilitar a nossa indústria de fazer novos equipamentos. Até porque aí o desenvolvimento ele acaba sendo mais independente e acaba tendo mais possibilidades, né? Exatamente. Então, como nós fizemos, né, começamos no ano 2000 a começar a fazer instrumento astronômico, nós precisamos agora a trabalhar na indústria de ótica e a gente precisa aproveitar o projeto de neoindustrialização e colocar recursos para que daqui a 20 anos a gente esteja na crista da onda. Talvez até em menos tempo. Sim. Mas se eu não começar agora, a gente não vai conseguir chegar lá. Perde o time. Perdeu o time. E uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, inclusive, e algo que assim, a gente aqui em Vasópolis se fala muito, às vezes, muitas pessoas questionam o porquê do observatório no Pico dos Dias. Olha, o Brasil, o solo, né, todo o território nacional, não é um lugar excepcional para astronomia. Os melhores lugares são no Chile, no deserto do Atacama, na Antártida, só que é muito difícil viver lá, porque você tem, né, vai 6 meses isolado lá. África do Sul, Austrália e Havaí. São os melhores sítios astronômicos do mundo. Porque são regiões que a intensidade da umidade também é bem menor, né? Ou isso não tem nada a ver? Sim, mas não só por isso. É porque você também tem uma estabilidade no clima nessas regiões que é grande e facilita você ter assim, os melhores lugares para observação astronômica. Período maior de visualização. Período maior e tal. Mas no Brasil não tem lugar melhor do que o Pico dos Dias. Por isso que a gente precisa proteger esse entorno. Pouso Alegre, Campos do Jordão já está começando a passar por lá de cá com excesso de iluminação. A gente tem que conseguir ajustar com os prefeitos dos municípios aqui do entorno para que não deixe fazer a poluição de nós atrapalhar, porque não existe um sítio tão bom quanto aqui. Sem contar que toda a infraestrutura já está pronta aqui. Então, você colocar instrumentos novos aqui não é uma loucura, porque você tem tudo pronto. E você pode andar, mudar de um morro para o outro, tal, mas você não vai encontrar um sítio que é 1000 vezes melhor do que o Pico dos Dias. Então, é um lugar especial no Brasil. Tá? Uma região especial. Aqui, Serra da Mantiqueira. Então, Brasópolis, apesar de ser um município pequeno, tem uma importância gigantesca. E a grande região que envolve, né, os municípios do entorno, seja em Minas e São Paulo, tem uma responsabilidade de manter esse sítio astronômico. Porque se a gente detonar com esse sítio astronômico, a gente vai perder o lugar que é o melhor lugar do Brasil. No passado, se esperava que crescesse pouco a região, e a gente até acertou que Brasópolis se manteve ainda, né, tem uma evolução mais lenta, né, comparado com Itajubá, com Pouso Alegre. Né? Então, as cidades no entorno elas têm uma evolução mais lenta, e isso é bom para nós, porque tem uma região também que você tem, né, muita coisa com gado, né, leiteiro, gado de corte, várias coisas, né? Também em alguns lugares, café, né? Essa coisa ajuda a gente nesse, né, desenvolvimento, a plantação de banana, né? Apesar de reter muita água, mas a gente precisa disso. E aí a gente às vezes vê com preocupação. É que o sujeito começa a cortar e plantar banana em tudo que é lado. Não pode, essa coisa não pode ser alocada. Porque você arrebenta com a fauna e a flora e depois todo o clima vai embora. Então, assim, por mais que a gente entenda a necessidade, mas aí também tem que ter um acordo, né? Não pode ser um negócio que a pessoa pode sair fazendo. De qualquer forma. Cortar a árvore, né? Se o sujeito começa, né? Mesmo onde tem um eucaliptal, o sujeito arrebenta que corta todas as árvores. E aí, se de repente não vai mais plantar árvore lá, e quer começar a dividir por casa, não pode. Porque tem gente que às vezes, né, põe e coloca aquela, né, parece uma árvore de Natal. E aquilo lá dentro fica brilhando no observatório, o cara não consegue perceber. Então a gente espera em algum momento, né, com a população que está mais próxima, levá-la, mostrá-la, né, lá diretamente. É difícil organizar algumas coisas. Né? Porque a pessoa compreender, né? Porque a pessoa às vezes ela acha que não está fazendo efeito. Mas a pessoa tem uma lâmpada que está ligada a noite inteira na casa dela, mas não está fazendo a menor diferença, porque ela já está num lugar que está na zona rural, num canto no mato, e ela está dormindo lá. Então a lâmpada de fora acesa não vai fazer diferença, ela pode ser com um sensor de presença, que ela não precisa ficar o tempo inteiro acesa. Né? Quer dizer que o cara tem que ficar agora no escuro porque a gente ama astronomia, né? E que precisa fazer astronomia, mas que você faça isso controlado, que aquela luminária seja adequada, né? Então, se a pessoa tiver dúvida, entre em contato com a gente, para a gente ajudar a fazer, que ela quer comprar. Ninguém quer pro lado do ruim do brinquedo. Mas a gente, às vezes, ela acha que está legal, mas ela, poxa, poderia ter uma diferente. E não estou falando de nada caro, fora, super especial, não. Estou falando de escolher adequadamente. Então, a gente pode ajudar, orientar, se a pessoa precisá-la, né? Entre em contato conosco, tem rede social, tem e-mail, tem coisa. A gente poder
compartilhar com a população local. E principalmente, né, que eu digo, Brasópolis, que tem esse... historicamente, né? Sempre esse cuidado, esse carinho com o observatório. As pessoas, às vezes chega alguém que é de fora, comprou terreno, e aí quer fazer aquele lugar, né? Samba do Criador, que parece que é uma danceteria. Eu falo, não, filho, pelo amor de Deus, não põe essa sua lâmpada aqui brilhando e um espelhinho rodando aí que você arrebenta com a gente. Então, esse cuidado, então a oportunidade de estar aqui no podcast é uma coisa que atinge aqui a região. É importante as pessoas entenderem, né, o que a gente está pedindo. E os defensores, né? Não adianta eu falar se eu não conseguir que as pessoas que estão aqui sejam os defensores. Porque ela fala com o parente que mora aqui na cidade do lado, mora em Paraisópolis, né? Mora em Venceslau Brás, e a pessoa fala, não, filho, olha, a luz lá atrapalha aqui. Então, diminui lá, dá ajuda, né? Não põe para cima, não, põe para baixo, para a luminária correta. Então, esse momento aqui é um momento muito especial para a gente, né, ajudar as pessoas a compreenderem por que a gente está pedindo, né? O que a gente está querendo, né? Para a gente manter o que a gente tem e aquilo evolua, né? Isso. O Observatório também hoje tem aquela parceria que muito se falou aí nos últimos anos com o governo russo para o monitoramento do lixo espacial, né? Para quem não entende nada, né, dessa necessidade do monitoramento, o porquê do monitoramento do lixo espacial? Bom, a gente fabrica coisas, né? Agora a gente até comentei quando eu cheguei aqui que a gente, quando era pequeno, queria ter exatamente, todo mundo ter uma salinha dessa para a gente poder ficar falando, filmar, transmitir. Sim. A gente vai evoluindo, porque o ser humano fica curioso, quer fazer os negócios, a gente constrói celular, né? A gente constrói o coisinho para você escutar música, né? Não era sonho de consumo da gente estar escutando música. Aí a gente sai com aquele tijolão andando, né? AM, quadradão, grandão, né? Hoje em dia a gente não precisa disso, sai com um fonezinho de ouvido. Né, escuta pela internet, né, não precisa ter um monte de disco e tudo, apesar do, né, saudosismo com vinil. Ninguém abre mão. Mas a gente, então, aprendeu a fazer tecnologia para benefício próprio. E aí você joga e constrói equipamentos. Para que a gente possa estar nessa transmissão aqui, tem que ter satélite. Né? E aí, bom, Terra, né, não é plana, é redonda, não precisamos brincar com isso. Né? Até foi curioso, né, que o sujeito que era o defensor da Terra plana foi na região norte do planeta. Ixi, não é redonda mesmo, ferrou. O cara voltou agora, é o maior defensor e está ajudando até acabar com fake news. Isso. Essas bobagens que a galera às vezes cai, né? E assim, por que é interessante esse negócio? Porque se você pensar, tem um satélite. E é claro que ele acaba a energia, e aí, em vez da gente jogar ele para dentro da Terra, para correr o risco dele cair na sua cabeça e machucar os outros, a gente joga ele numa órbita, ou seja, num movimento que está mais para fora da Terra. E ele fica lá orbitando, mas eventualmente essa coisa quebra, ela pode bater um com o outro. O seu satélite está funcionando, se você não souber onde está o lixo espacial, até que a gente consiga tirar o excesso, tá? Ele vai bater no satélite e aí a transmissão que a gente está vendo agora aqui vai parar de ocorrer. Tá? Pessoal, né, russo, começamos essa parceria em 2017 com eles para o monitoramento do lixo espacial. E aí está sendo, né, mantendo esse monitoramento. É uma questão científica, onde a gente, então, serve ao mundo inteiro, e nós juntamos os dados de todo mundo, né, dos satélites, dos telescópios, né, que fazem esse monitoramento, espalhados no globo terrestre, ajuntam seus dados para a gente poder mapear. Porque a pessoa acha que é só dar um comando e o satélite muda a posição na órbita. Não, você tem que começar uma semana antes. E cada vez que você muda, de vez em quando seu celular para de funcionar, é porque você tirou o satélite da órbita. Aí aquela comunicação fica pior. Então não é um treco que dá para fazer todo dia, toda hora. Tá? Então, para isso você precisa... um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E aquela história, se você tirar, né, tá vindo, o cara dá 2 tiros para você. Aí você tira a cabeça para um lado, você escapou da primeira bala, mas botou a cabeça na direção da segunda bala, não adiantou nada. Então você tem que fazer um movimento. E se você bater uma peça de uma porquinha, bater no satélite, ela vai arrebentar o satélite. E daí você perdeu tudo. Então o que a gente precisa fazer? Monitorar. Tá? Então tem essa parceria com o pessoal da Rússia, e a gente em breve deve ter também o nosso próprio telescópio, em parceria com o Ministério da Defesa, para a gente monitorar não só debris espacial, mas também monitorar a órbita dos satélites. Tanto órbita mais baixa como órbita mais alta. Um serviço importante para o Brasil, tá? Que a gente não tem ainda estabelecido em grande escala, nós vamos começar e vai ser instalado um telescópio especificamente para isso, brasileiro, aqui no Observatório Pico dos Dias. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava em reunião com o pessoal da FAB, tá, que é responsável por isso. Então, tem vários outros serviços, né, que são colocados, claro, com todas as restrições, com os cuidados, né, que tem questões da defesa que são, né, são restritas, mas
você vai ter um instrumento no solo para poder fazer essa coisa. Então, é importância capital para todos nós. Sim. E não só aqui no Pico dos Dias, mas também tem que instalar telescópios em outros lugares, na superfície, né, do solo brasileiro, onde a gente tanto vai para norte, sul, mas para leste e oeste. Porque para conhecer o movimento, se eu estiver num único lugar, eu tenho dificuldade de saber qual que é a direção exata que o objeto está indo. Então, eu preciso ter instrumentos em ângulos e posições diferentes para eu mapear, para eu fazer e conhecer a órbita de maneira adequada. E a gente faz isso, aí o Brasil vai passar a fornecer também diretamente seus próprios dados e vai ter também coisas, né, que a gente faz que são de interesses, né, nossos mais restritos, onde tem ali coisas tecnológicas que a gente são segredos, né, que a gente tem de tecnologia, porque senão não vai poder entregar para o, né, pro amiguinho do lado o processo que a gente está fazendo, né, porque isso no fundo significa um conhecimento, né, exclusivo, e às vezes a gente está testando, depois fica tudo meio público, né, mas inicialmente as coisas são restritas. Então vai ter, a gente estava discutindo isso, deve ser um telescópio do tamanho de 1 metro, né, que também é bem grande, dedicado. Né? Só para isso. E é legal que esses novos instrumentos que nós estamos instalando lá, já tem comprados, né? Já tem 2 já estão em solo brasileiro, já estão comprados. Né? 2 outros estão já na fase de construção. Né? E a gente tem mais esses 2 que a gente deve comprar. Um deles, inclusive, né, que vai ser um telescópio de 1,5 metro, vai ser o segundo maior telescópio em solo brasileiro. A gente já tem 1/3 do dinheiro. Estamos agora, igual doido, tentando conseguir os outros 2/3 do dinheiro, pedindo, né, e mostrando a necessidade de ter esse instrumento. E esse que é parceria com o Ministério da Defesa, que vai ser muito importante para a gente, né, para o Brasil como nação, essa independência. Né? E você ter o seu próprio dado, você ter seu próprio controle de várias coisas. Não vai encerrar a parceria com o telescópio russo, porque eles vão trabalhar em objetivos diferentes. Né? Eles não, em alguma medida tem superposição, mas eles não estão focados no mesmo trabalho. Né? E aí o Pico dos Dias ali terá vários telescópios. Você tem ideia, assim, a gente vai ter 10 telescópios lá em cima, novinhos, todos robotizados, trabalhando a noite inteira sozinhos. Eles vão ser tão bacanas ao longo do tempo, tá? É um projeto que vai ficar tudo bonitinho, até 2030 vai ficar tudo bacana, talvez antes. Tá? Eles vão operar sozinhos. Durante o dia, nós vamos planejar o que vai ser feito durante a noite, programa tudo e durante a noite o telescópio executa sozinho. E ele vai ficar inteligente num ponto em que, às vezes, por exemplo, à noite mudou o tempo. Estava muito bom, você estava fazendo um projeto científico. Aí a qualidade do tempo ficou ruim. Em vez de você ficar insistindo ali, ele mesmo já vai tomar uma decisão e vai mudar para fazer outro projeto científico que está mais adequado para aquela condição do tempo. Caramba, que interessante. E aí vai fazer sozinho. A gente vai ter controlador da parte de estação meteorológica. Então, assim, se pipocou um raio longe lá, ele já vai ficar esperto e fala assim, opa, peraí, vai monitorando. Se vai ameaçar de chover, ele mesmo já fecha a cúpula, ele mesmo já vai ajustar tudo e vai conseguir disparar e fazer tudo sozinho. E nós vamos mudar o jeito de fazer. Nós vamos passar a trabalhar na auditoria dos dados, ver se aquela noite fez tudo que a gente planejou, se deu algum problema, e aí depois a gente vai entregar o dado para o cientista ou para quem a gente precisa de fazer. Então, é uma mudança completa assim, de paradigma, tudo muito novo, né? Pessoal, inclusive, que está trabalhando, né, nossos colegas, um agradecimento público que eu faço, né, toda a equipe do LNA, tanto de projeto, com o pessoal também da administração, o pessoal do observatório, que a gente está com um instrumento super novo, esse que eu falei com vocês, a Spark 4. Esse 4 é porque ele tem 4 câmeras, é como se tivesse 4 CCDzinhos, né, 4 câmerazinhas do teu celular. Mais carinho, né, que cada uma custa um apartamento, mas esse instrumento, o pessoal está tão entusiasmado, você vê o olho das pessoas, brilha, de ver aquele instrumento novo sendo instalado. E assim, um negócio que você gastava 1 hora para fazer, agora gasta 30 segundos. Caramba. E sai o negócio, resultado, e assim, muito melhor do que você estava fazendo na mão. E durante a noite você troca e você refoca o telescópio, o instrumento, em questão de 1 minuto. Em vez de às vezes você ficar, não tá bem focadinho, mas vou aqui porque para mudar demora meia hora. Hoje não. Você faz um teste, ajusta. Se você está com o telescópio em pé, se ele está mais deitado, você faz os ajustes. Então, assim, é um negócio que a equipe inteira está envolvida, envolveu colegas e parceiros do INPE, né, do IAG, que é da Universidade de São Paulo, da FMG, de várias outras universidades. Mas se eu for citar todo mundo aqui, né, o risco é de esquecer alguém. São vários colegas que dedicaram muito tempo. Tá? Empresas parceiras nossas aqui de todos os lugares para fazer o instrumento, para a gente
tem um negócio que assim, tá na crista da onda, muito legal. Pra você ter uma ideia, a gente tá só com esse instrumento, a gente reduziu em 4, tá? A gente está gastando 4 vezes menos tempo para fazer o mesmo projeto. E com uma vantagem, em vez de eu olhar para um canal, outro canal, outro canal e outro canal, ou seja, fazer cada hora um canal, eu faço os 4 canais ao mesmo tempo. São 4 cores, como se eu fizesse vermelho, verde, azul e amarelo ao mesmo tempo. Mas qual que é a vantagem? Eu estou vendo os fenômenos ao mesmo tempo. Então eu consigo correlacionar. Então é um negócio assim, fantástico. A equipe, assim, um trabalho genial que as pessoas estão fazendo, todo mundo, tá? Fazendo assim, os nossos pesquisadores, todo mundo envolvido, e é um produto assim que é um orgulho nosso, sabe, de entregar. E eu estou tendo, né, a oportunidade de ser o diretor da vez, mas também como usuário estou lá, né, igual um fominha usando no carnaval, né, desde vez de Pagandá, e estou lá observando, porque é muito legal. Então, assim, é uma coisa que é uma mudança muito bacana que a gente está tendo, né, na astronomia brasileira, né. E hoje são devido à tecnologia, ainda há muitos cientistas de fora do país aqui junto com estudos. Hoje, até os próprios cientistas brasileiros, eles já estudam de outros lugares acessando os telescópios do APD. Isso é uma vantagem interessante que a gente já estabeleceu há algum tempo, vários anos, que a gente chama de observação remota. A pessoa não precisa vir aqui. Por que isso é importante? Eu estou dando aula lá no FMG, na segunda-feira. Tem que observar na terça-feira. Eu teria que sair de lá depois da aula, durante a noite, viajar a noite inteira, chegar aqui 6 da manhã, né, 5 da manhã, ficar até pregando de cansaço, passa a noite inteira trabalhando, às vezes eu tenho um dia, 2 noites. Volto, aí viajo a noite inteira, chego 6 horas da manhã em Belo Horizonte, tem que ir para a sala de aula às 7. Você pode imaginar o cansaço. O custo da passagem, né, os riscos de ficar indo e vindo, custo da diária. Então, a gente diminui várias dessas coisas quando a gente pode observar remoto. Então, eu amplio a chance para que qualquer pessoa, seja do Brasil, então tem, né, um pesquisador que trabalha comigo que está no Amazonas. E aí ele faz observação remota. Para ele vir do Amazonas para cá, ele mora em Paritins. Fih, é 2 dias de barco, Nossa. Depois avião, depois São Paulo para cá, depois volta. Então, o cara gasta 5 dias para chegar e observa 3. Ou seja, não dá certo. Então, a observação remota é um avanço. E qualquer pessoa do mundo pode observar. Os brasileiros é só pedir o tempo, né? Você tem um processo que é, sim, parece que é fácil, mas não é fácil. Você usar um telescópio nosso é mais ou menos como você querer sentar e pilotar um carro de Fórmula 1. Se você chegar lá e falar assim, deixa eu dar uma voltinha no seu carro, o cara vai olhar para você, primeiro que ele vai perguntar, você tem a superlicença? Aí você, não. Aí, para usar o nosso telescópio, ele tem que ter superlicença. Como é que ele faz lá? Além de ter a superlicença, ele tem que virar e falar assim, olha, eu quero fazer determinada ciência. Quero olhar e medir a altura das crateras da Lua. Aí ele escreve um projeto e diz por que ele quer fazer aquilo. Qual telescópio que ele quer usar, qual instrumento que ele quer acoplado naquele telescópio, quanto tempo ele precisa e dizer que, uma vez obtido o dado científico, como que ele vai tirar a informação dali e como que aquela informação vai ser relevante. Aí tem um grupo de especialistas que se reúne uma vez a cada 6 meses e julga os projetos, faz a análise e classifica. Fala, legal, carteira da Lua, lindo, mas não serve para nada hoje, não vai interesse, 0. Aí o cara, não, é só porque eu preciso ver um negócio que ninguém nunca viu na carteira da Lua. Tá, então aqui pode valer a pena. E aí ele pede, e ele vem observar, ou presencialmente ou remoto. E para ele continuar fazendo, ele tem que publicar os dados. Ou seja, publicar o dado é escrever um artigo científico, onde um colega seu que sabe tanto quanto você vai julgar aquilo e falar assim, filho, você está falando bobagem aí. E você tem que provar para A mais B que você não está falando besteira. Então não é um negócio que eu escrevo meu artigo na minha revista do amiguinho e acho e começo a fazer e comandar a vida dali, não. Por que o par é importante? Porque se eu pegar e mostrar para você um artigo científico e vender uma ideia científica minha, você vai achar super legal, né? Só que um colega meu vai falar assim, Wagner, você nunca vi o cara falar tanta besteira. Isso aqui você não vai fazer desse jeito, não funciona, porque aqui, tá errado isso. E aí, tá bom, quer ver? Bom, pega um dado aqui, tenta fazer isso e provar que esse negócio tá desse jeito. Não tá. Alguém tem que pegar o meu dado e ser capaz de seguir o meu procedimento e chegar no mesmo resultado que eu. Porque não adianta eu falar com você, olha, eu consegui um jeito de fazer ouro. Lindo! Como é que você fez? Seguiu aqui o passo. Aí o cara, 50 anos depois, não conseguiu fazer ouro. Ou seja, sinal de que tem alguma coisa errada naquilo que você achou que fez ouro. Tem que fazer um sentido, porque a partir daquilo ali pode surgir outros estudos, talvez mais relevantes ou
né, que faça mais sentido em outro momento, para outra... E é por isso que a ciência avança, porque deixa de ser um negócio que é uma crença pessoal, tá? Para ser uma coisa que é um julgamento entre as pessoas. Que é aquela história. Você pode virar de pé junto e falar que você vai conseguir fazer uma curva aqui na Praça de Brasópolis a 180 km por hora com o seu Fusquinha 1200. O cara olha para todo mundo e fala assim, não vai. Você pode, sei lá o que for, ele não vai chegar a 180, filho. O Fusquinha normal não vai. Ah, botei um motor de Ferrari nele. Beleza, aí eu te pergunto, ele faz essa curva? Não, não faz. Porque não tem nada que dá conta dele fazer, a física não dá conta. Nem com o pneu certo, nem nada, não vai funcionar, esquece. Ah, mas se você fizer um ajuste assim, deixou de ser um Fusquinha, mas não é mais Fusquinha. Aí você falou que era Fusquinha, não é mais. E aí, não é só a questão de crença, eu faço, eu sou, né, garantia sou idiota, né? Não tem isso. E essa interface com os colegas, tá? Ela é fundamental. E aí você tem um avanço na ciência, ele é feito a partir do momento em que você, quando publica um artigo, e a gente chama de as revistas indexadas. O que é uma revista indexada? É uma revista em que você tem alguém que está julgando aquele artigo e falando, e a gente quara o pau até conseguir sair o negócio. Você tem que provar mesmo por A mais B e com alguém que é capaz de discutir contigo. Que é especialista naquilo. Que é um especialista naquele negócio. Tá? Então, assim, não é qualquer um que consegue balizar o teu artigo. E aí você vai caminhando. O conhecimento vai caminhando porque cada passo que você dá é um passo que um monte de gente ficou reticente. Quer dizer que você acertou tudo? Não. De vez em quando alguém prova que estava todo mundo errado. Beleza. Mas ele não pode ser provado porque eu acho que. Não existe eu acho que. Eu acho que provado. Não é só com o dado, mas é com o método. O método científico é que é importante. Então, quando você fala, não adianta pegar um determinado remédio e querer fazer ele funcionar com outra coisa, não adianta porque achismo. Eu testei com um cara e funcionou. Não. Um ratinho, filho, é diferente do outro ratinho. Um cristal de sal é uma coisa. Aqui, no Japão, em qualquer lugar, é a mesma coisa. Mas um ratinho brasileiro, um ratinho japonês é diferente. Então, o treco que funciona para o ratinho brasileiro não necessariamente vai funcionar para o ratinho japonês. E aí você tem que testar. Aí você faz, e aí não pode ser um negócio assim, que a gente... fiz o meu teste aqui. Não, tem que ser um negócio cego. Tem que ter toda uma metodologia, tem que... É feito o teste, não dá certo, volta. Né? As pessoas, como é que você desenvolveu a vacina rapidão para Covid? Filho, é porque você esqueceu que lá em 2010 a gente estava desenvolvendo para H1N1, que tem parecimento com o Covid. Então, tudo que a gente aprendeu lá foi usado agora. E a gente fez uma coisa que era importante. Todo mundo, as grandes farmácias, todo mundo parou e foi fazer e testar a vacina do Covid. Então, o negócio demoraria 10 anos, você conseguiu acelerar, porque todo mundo resolveu aquele problema. Tinha que atacar o problema. Tem que testar, não sei o quê. É, claro que o cara tem medo, o cara tem outras coisas. Mas tem testes. A gente não sai saindo, tocando pau igual louco. É tão importante esse negócio, pra você ter uma ideia. Nem o presidente da nação pode demitir o presidente da Anvisa. Por quê? Porque senão o cara chega, troca o outro e manda fazer a loucura que ele quer. Mas o cara fala, não, é um cientista. Eu não posso passar por certas etapas. Então, quando tem um grupo de pessoas que a gente confia e está sempre confiando, que está dizendo aquilo, não é porque a gente está loucão para vender nada, porque a gente quer fazer, não. É porque tem teste. Claro que vai ter problema. Lógico, tem um conjunto de pessoas que pode ter problema. Assim como qualquer remédio. Sim. Mas como é que a gente faz isso? Quais são os riscos? Esperar todo mundo morrer de Covid vai ser uma boa política? Não, não é. Então você faz certos ataques. Mas por que a ciência é importante? Porque quando a gente está caminhando, a gente não dá caminhar com achismo. Se alguém pode publicar um artigo falando um monte de coisa, igual teve um cientista francês que publicou um monte de bobagem, um monte de gente caiu na onda dele, porque ele estava super sabe, uma coisa bem ideológica, fez uma porcaria danada e ficou provado, ele mesmo não conseguia repetir o que ele falou. Aí todo mundo falou, putz. Por quê? Porque ele deixou um pouco da crença pessoal. E aí ele não publicou nos lugares que são os lugares onde todo mundo dá o cara a pau. Porque lá o artigo dele não passou, porque um monte de gente falou, não tá legal isso aqui. Mas que tá não sei o quê, aí o cara pega, o negócio tá no... A gente, quando publica, a gente tem as revistas, mas quando o artigo está no ponto de ser aceito, às vezes está na discussão, eventualmente você pode colocar o artigo numa coisa que a gente chama de um archive. É um negócio que assim, não está pronto, mas você pode dar uma olhada, porque às vezes você vai pegar aquilo e já vai andar. Mas ele não está aceito.
totalmente. E aí um monte de gente pegou um Não negócio tá que não está nem aceito, ali. não está validado. E coisa. Depois ele esqueceu de olhar que aquele artigo nunca foi publicado. Ele nunca foi para frente. E esse não ir para frente é super importante. Então, a ciência, ela é um guia. Ela é um guia para nós. É um guia que guia. É um guia de que qual o caminho que a gente deve seguir. O que está por trás? É o método. Como que a gente seguiu aquilo? Os cuidados que nós tivemos. Seja para a saúde, seja para a tecnologia, seja para história. Você pode contar a historinha do jeito que você quer. Você pode fazer uma releitura do jeito que você quiser. Mas não coaduna com os fatos. Não coaduna com nada. Eu posso contar para essa historinha que eu quiser, mas essa historinha, depois, você fala, filho, mas isso aqui... Nem sua mãe está engolindo isso aqui, porque isso aqui não tá legal. Então, esse processo é o processo que é importante para todo mundo que está nos escutando entender que cientista, em princípio, todo mundo tem ética, mas a gente é ser humano, de vez em quando a gente falha também. Mas a gente trata no grupo, no conjunto maior, porque você ajuda a ter mais gente pensando. A gente não menospreza o conhecimento. Porque o cara é um pedreiro, você não vai dar ouvido porque ele está falando que você está fazendo uma construção que vai dar errada. Quantas vezes a gente já viu o pessoal telhadista que olha para o lado assim e fala assim, não, filho, vai dar uma nesga de 10 centímetros lá na frente, vocês estão fazendo errado. Aí o engenheiro, não, você está fazendo uma conta, tá certo. No final dá uma nesga de 10 centímetros, porque o cara deixou de escutar um cara que tem muita experiência e que está vendo para um alinhamento, por uma condição que vai dar errado. O cara é especialista na prática. O cara faz né? aquela Não é só na prática. Teoria, Então né? você escuta ele. Isso serve para o médico, tudo. Mas tem um limite que também você não dá para falar assim, mas não pode ser só baseado no meu conhecimento. Se eu quero fazer isso em grande escala, se eu quero fazer isso em outras coisas, a gente tem que fazer. Então o que é importante as pessoas entenderem é a gente tem as ideias, a gente tenta se basear nos dados, nos fatos. Eu posso te contar uma historinha e botar os fatos numa ordem qualquer que parece ser favorável para mim. Mas a capacidade que a gente tem, e isso, né, o nosso ouvinte precisa compreender, é aprender, tá, a perceber que nem sempre aquela historinha contada ela está levando a uma coisa que pode parecer fazer sentido. Às vezes, sabe por que ela às vezes faz sentido? Porque está tão facinho para qualquer um entender que dá uma sensação falsa de que está certo. Mas é o contrário. É porque é difícil. E a verdade, ela passa por um caminho que é muito difícil. E esse difícil não quer dizer que a pessoa que não tem estudo não consiga perceber. É que a gente que é cientista está mais bitolado a fazer isso, está acostumado a olhar para aquele negócio e perceber pequenas nuances. E aí, às vezes, quando a gente tem dificuldade até de falar com o público, você tem que trazer para um lugar onde o grande público consiga entender. Tem coisas que, por mais que eu tente dourar a pílula, você não vai conseguir entender, porque precisaria de você ter uma formação naquele caminho. E é isso que a gente faz. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Porque, senão, você fica refém de pequenas historinhas. E pequenas historinhas têm tendência de levar a uma coisa que a gente chama de fake news. Sim. E o que é o problema da fake news? O que é o problema do cara que é muito negacionista demais? É porque você acaba levando a pessoa para um lugar que é prejudicial a ela. Eu gosto de dizer o seguinte, cada um, no seu íntimo, toma a decisão que você quiser. Mas, por exemplo, eu vejo, por exemplo, uma pessoa que teve poliomielite. Eu tenho amigos que tiveram poliomielite e não conseguem andar. Mas a grande maioria das pessoas mais jovens, que tem 40 anos de idade, nunca teve um amigo com poliomielite. Ele não sabe o que é isso, ele nunca viu. Então é fácil ele falar assim, bobagem, para que eu vou dar a vacina do SEB? Não tem ninguém com isso não. E aí começa o cara a ficar. E você vê uma pessoa que não pode mais andar, simplesmente porque ele não tomou uma gotinha. Você pode fazer as opções que você quiser. Não estou aqui para dizer quem vai fazer o que quer fazer. Jamais teria essa audácia e essa arrogância. Mas o que a gente faz como cientista, é o nosso trabalho, é falar assim, olha, tem uma coisa que a gente não tem mais certas doenças no país. E por que é bom não ter certa doença? Porque você tem que deixar de fazer certas coisas. Porque você adoeceu de bobeira. Não quer dizer que a pessoa que, por acaso, né, um cara que é PCD, que ele não seja tão brilhante, tão bom. Porque a gente está cansado de ver um monte de gente. Olha só, se olhar as Paralimpíadas. Os caras são muito melhores do que outras pessoas.
Tanto que a Paralimpíada, o maior número de medalhas de ouro do Brasil são nas Paralimpíadas. Para as Olimpíadas. Agora, uma coisa é a pessoa ter tido uma dificuldade, um problema congênito, ou ficou doente, porque ninguém quer ficar doente de bobeira. É claro que você pode falar, mas a pessoa pode... não, deixa adoecer, que adoecer é bom. Não, adoecer é péssimo. Tem consequências que você não sabe prever. Então, para nós, cientistas, quando a gente coloca isso numa coisa que é mais ligada, né, mais próxima do nosso ouvinte, que também vale para a astronomia, que às vezes a pessoa faz uma fala, ele tem um modelo na cabeça dele que parece ser legal, lindo, mas aí a gente discute com quem entende. E aí você fica perdido nesse jogo. Então, antes, por exemplo, de você compartilhar uma notícia, seja qualquer ela, um videozinho que você achou muito bacana e que parece fazer sentido ser uma explicação da explicação, a primeira pergunta que você faz na internet, coloca aquelas primeiras frasezinhas do vídeo lá e você vai ver. Alguém fala assim, não, olha, isso aqui é uma fake news por causa disso. E aí você para de compartilhar. Por que você para de compartilhar? Porque você não quer o mal de ninguém. Mas eu falo porque o cara quer acreditar nisso. Claro, então sua crença, você faz o que você quer. Mas qual que é o ruim de fazer isso? É porque o ruim de fazer isso é que a gente perde tempo. Sim, e você vai ficar perpetuando algo que não existe. Perpetuando um negócio que vai te levar a lugar nenhum. Que não é algo que fala assim, agora nós vamos subverter todo o processo, o conhecimento científico. Não. A gente não tem medo de nada. O que a gente acha ruim é que quando você não usa esse seu conhecimento, tá? A sua capacidade de julgamento para poder tomar uma decisão sobre se aquilo parece ou não verdade, a gente perde você. Porque cada um que nos escuta é alguém que fala assim, o cara tá falando lá da estrela, como é que ela evolui, como é que ela nasce, mas eu não estou vendo sentido nisso aqui. Então, quando ele questiona, bacana. É igual o lance da Terra plana. O cara pode questionar à vontade. Mas, filho, tem coisas que você mesmo vai experimentar e vai te mostrar que não está funcionando, que a sua ideia está com falhas. A gente avança. Mas o problema é que esse cara gastou uma energia enorme, deixando, às vezes, de fazer uma pergunta que ajudasse a gente que não está perdendo tempo com o negócio se o teco é plano ou não, está andando para frente, ele deixa de colaborar. Porque cada um que a gente tem nos escutando é alguém que nos ajuda a andar para frente. Sim. Então, ter esse conhecimento e a gente aprender a não ser refém, né? Porque às vezes a pessoa faz de picardia. Por exemplo, o negócio da Terra plana começou com o cara fez de sacanagem. Falou, quero sacanear, os caras vão ver quem cai. E aí entra numa involução, né? Você volta para trás. Cara, mas a gente já tá sabendo que esse trem não tem 500 anos atrás. A gente não tá perdendo tempo com isso mais, não. O problema é outro. Né? Nós estamos com o problema que a Terra não é ligeiramente redonda, ela é meio deformadinha, não sei o quê. E isso, o que isso afeta pra gente? Então a gente deixou de caminhar. E a gente precisa que o nosso ouvinte ele nos ajude a caminhar para frente. Às vezes, questionando mesmo. Não estou acreditando. Tá, então vamos lá, a gente vai tentar te explicar para ver se faz sentido. E quando ele nos questiona, ajuda a gente a pensar, a explicar melhor, às vezes fazer ele perceber uma coisa que a gente já percebeu, mas que ele está com dificuldade de perceber. E é isso que a gente quer, seja qualquer que seja a sua coloração, seu interesse, se você é mais crente, se você é menos crente com as coisas, né? Porque também não é confiar cego no cientista, não é porque o Wagner, que é o grande astrofísico, falou que eu transformo isso em verdade, não. Porque eu estou hoje tomando cacete nas costas dos meus colegas lá. Eu tenho um artigo que estou no quebra-pau com o cara tem 3 meses. Eu falo, o cara rebate, aí eu rebato e a gente vai. Né? Então, assim, não existe assumir verdade porque alguém que se intitula o dono da verdade começa a falar e passa a transformar aquilo na verdade. Claro que não. Até porque tem aquilo também, né? Você, como cientista, você absorve tudo que você tem, filtra aquilo. Aí depois de todos os estudos, tudo aquilo, seja empírico ou seja no estudo do dia a dia, você filtra aquilo para tentar ter aquela linha de raciocínio, fez o estudo e chegou numa conclusão. E às vezes aquela conclusão ainda tem outros pontos que vai mudar tudo aquilo, né? Que pode mudar, aquilo é um pequeno pedacinho de um tijolinho do muro que depois vai ser um muro completo. E aí esse é o caminho que a gente assim, espera, né? Então, assim, oportunidades como essa que a gente tem, né, de expressar, onde a gente está preocupado com o caminhar da humanidade, com o caminhar do conhecimento, tá? Com as nossas crenças. Ninguém é isento, né, das suas crenças juntamente, né, com o conhecimento. Mas o que é importante é a gente conseguir separar. Porque é mais ou menos o seguinte, às vezes o cara fala assim com você, não, eu consigo dirigir o carro e fazer não sei o quê.
O cara que sabe dirigir vai olhar e falar assim, claro que não. O cara que nunca pôs a mão num carro pode até acreditar. Ele fala, nossa, é mesmo? Nossa. Mas esse cara, quando eu vejo ele dirigindo, ele dá umas piruetas com o carro, que assim é demais. Aí você passa a acreditar que o que ele está falando é verdade, mas não é verdade, está falhando em coisas básicas. E aí, o objetivo é, parece muito óbvio, muito claro, muito simples, muito explicadinho, e aí não necessariamente é. E esse é o caminho difícil. Então, nosso caminho como cientistas olha o seguinte, existe um labirinto, e só tem uma saída nesse labirinto. Às vezes, quando você está nesse modo de reprodução das coisas que não fazem muito sentido, é como se você estivesse indo numa direção, você dá numa porta fechada e você dá numa parede do labirinto. Aí você fica igual louco, cavando e quebrando, tentando quebrar a parede para sair do outro lado. E aí só dá mais parede, porque aquele caminho não tem saída. Mas pareceu ser fácil, né? Chegar, o cara fala, não, 2 esquerdas direita você saiu. Aí você faz, não deu. Aí você fala, ixi, o caminho longo era coisa, eu tinha que fazer, aí tentando desenhar, se eu fui, não voltei, puxa, peraí, eu vou criando o caminho. E aí você sai lá na frente. E às vezes a gente só andou a metade do labirinto, né? Parece que você chegou na saída, mas a saída dá em outro labirinto. Que é isso a ciência, né? Cada saída que você sai de um labirinto, você esbarra no outro. Né? Por que a gente caminha? Porque quando eu caminho, eu ensino para todo mundo como sair do labirinto. Então eu não fico perdendo tempo batendo marreta na parede que não vai levar a lugar nenhum. E esse é o jogo que a gente pretende fazer, é o jogo que a gente precisa fazer, e essas oportunidades, né, como que você está, né, dando aqui agora para mim, para o LNA, é de fazer as pessoas pensarem. Né? Então é importante que todo mundo tenha na sua mente, no seu coração. Não estou aqui para dizer o que você vai fazer, não estou aqui para mudar a sua crença, não estou aqui para dizer o que você gosta ou desgosta. Mas estou aqui para poder fazer você refletir e pedir, né, para você pacificar a sua mente e seu coração. E quando você estiver defrontando com as informações que chegam para você, principalmente no WhatsApp, nos grupos, você reflita. A gente tem umas bobagens, por exemplo, da dengue mesmo, que todo dia voltou e que todo ano a galera volta com aquela besteira. Tem umas coisas engraçadas, que tem uma coisa da Lua, né, que a Lua vai... Marte vai ficar maior do que a Lua, vai ficar pertinho, né? Se Marte saísse da órbita e chegasse na órbita dentro de coisa. É engraçado que eu fiz um texto, e vira e mexe esse meu texto aparece circulando, rebatendo e mostrando por que não seria, né? Minimamente um argumento simples. Marte tem que sair da órbita dele para entrar para a órbita da Lua. Isso não vai acontecer, porque se ele fizer isso, meu filho, a gente vai... Tchau, nós. Tchau, nós, e vamos embora. Não vai acontecer. Isso não tem como acontecer. Tá? Não é porque assim, que ele não sabe, não. É porque se isso acontecer, tá? Isso viola coisas que estão do nosso dia a dia aqui. De coisas que a gente usa para construir prédio, que a gente usa para fazer um monte de negócio. Não tem sentido. Essa coisa não teria. Se tivesse que ocorrer, seria o contrário. E não o inverso. Né? Então, assim, não vai, ao invés de aproximar, se a tendência fosse era de afastar, não de aproximar. Com o tempo, a tendência é ir afastando, não de ficar aproximando. Até porque se o universo está em expansão... Não, mas mais do que isso. É porque o movimento tem regras e leis da física que valem para que planetas, que são as mesmas que a gente usa para construir prédio. O mesmo prédio, a sua casa sua que não cai, é a mesma regra. Então ela está bem testada. E a gente já conseguiu mostrar isso. Então são algumas coisas que a possibilidade de ocorrer, elas não vão rolar. É mais ou menos a mesma coisa que você esperar o seguinte. Você já imaginou do nada, todo o ar que está aqui nessa sala que nós estamos, resolver gruvinhar num cantinho, ficar todo o ar no cantinho, lá no cantinho da sala, do nada? Não vai rolar. Esse é um processo que na natureza não ocorre. A tendência é você destampar o vidrinho, o ar que está dentro do vidrinho, ir embora. Sabe? O ar não volta para o vidrinho do nada, não é? Porque esse processo está na contramão de tudo que a gente está falando, porque é um processo que está contra a equipartição de energia, ou seja, distribuir energia para cada um para ninguém ficar nem com mais nem com menos. Então, o que a gente quer é isso, que a pessoa reflita e nos ajude a ter suas crenças, comprovar suas crenças, mas não se deixar, às vezes, enganar por causa da sua crença com coisas que não fazem sentido. Vai para outras coisas, mas não para as que a gente já está e tem respostas, que todo mundo já provou e não faz sentido nenhum. Então, a gente ganhando. E esse caminhar da população como um todo é o que precisa para a ciência. Porque às vezes o cientista está lá na frente vendo umas coisas, mas o grosso das pessoas está atrás, não está vendo. Por quê? Porque a gente não gastou um tempinho conversando, tentando explicar, né? Tentando mostrar o caminho, porque as pessoas, quando veem o caminho, puxa, parece uma iluminação, né? Você, oxa vida, não é ali mesmo. E aí essa que é a parte boa, né? Então essa é
é uma vantagem que a gente tem, né, inclusive aqui, né, de você atingir muitas pessoas, né, é fazê-las refletir. Né? É isso que a gente precisa. E é algo bacana quando você vê que o seu trabalho e tudo que vai sendo construído, ela vai de fato chegando nas pessoas e as pessoas vão evoluindo também com isso. Né? Porque é tão triste até para a gente quando você vê até a questão da própria Terra plana. O pessoal entrar nessa discussão, nessa seara de algo que de forma simples você consegue entender que não é isso. Né? E já tem comprovações científicas. E eu acho que um ponto que é positivo da tecnologia é a possibilidade de você ter mais abertura para estudos e conhecimentos e entendimentos, mas, por outro lado, às vezes de disseminação de coisas que, como isso, não faz o menor sentido e só involui ao invés de ajudar a gente a evoluir. Né? Isso. Que a ideia é a gente é crescer, né? Assim, globalmente, a gente caminhar junto, né? A gente quer caminhar junto, né? Porque o benefício volta para todo mundo, né? A gente não faz um negócio que é só benefício próprio. Né? A gente, principalmente, né, uma instituição como a LNA, trabalha, é uma instituição pública, é um laboratório nacional de astrofísica. Se a gente não existir, ninguém nas universidades vai fazer pesquisa. Às vezes, até amadores que utilizam nossos equipamentos não vão fazer pesquisa. E aí deixam de crescer, deixam de fazer, né, de aprender certas tecnologias, deixa de ter resultado positivo para nós mesmos. Né? Como se o investimento ele fica perdido. Né? Sim. Então, acho que esse é o grande legado, né, que a gente tem como cientista. Né? É ajudar a caminhar. Para algum lugar que é para frente. Né? Mesmo que seja em zigue-zague, mas é para frente. Mas se caminha. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo. Como eu disse antes da gente até entrar aqui, né, em off, o senhor tem uma didática muito boa para falar das coisas. É muito gostoso de trocar ideia e bater papo e conhecer as coisas e de fato evoluir e acabar aprendendo coisas de uma forma didática bem feita e bem exemplificada. Parabéns pelo seu trabalho no LNA, frente ao observatório. Muito sucesso aí a trajetória aí, que venham muitas que venham muitos outros estudos e outras tecnologias para a gente. E aqui o espaço está aberto para o senhor voltar mais vezes e a gente bater mais bons papos como esse. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, a oportunidade de, né, falar para as pessoas, tentar mostrar o trabalho do LNA, né, que é um trabalho árduo, mas muito recompensador. Né, todos os nossos colaboradores, né, estão uma equipe grande, e a possibilidade de poder me dirigir mesmo, né, essa população que está aqui, todo mundo está nos escutando, não só da região local, mas tenho certeza, né, é um programa que tem um alcance grande, a gente poder trazer um pouco, né, do conhecimento, das coisas que a gente quer fazer, né, e pôr as pessoas para pensar com a gente, ajudar, colaborar, mandar, né, e partilhar conosco, né, tudo que a gente está fazendo. Então, eu agradeço a oportunidade. O próximo Portas Abertas já tem data ou ainda não? Não, normalmente ocorre em setembro. Né? Normalmente o mês que a gente ocorre é em setembro. É só ficar de olho nas redes sociais. É só ficar de olho nas redes sociais, na página do LNA, né, para todo mundo ter a chance. E vem gente de tudo quanto é lugar do país. Né? Então, o pessoal que saiu de Belém do Pará para vir aqui, o pessoal saiu de Curitiba, outros de Porto Alegre, gente do Campo Grande. Nossa, assim, cada ano crescendo mais, né? Cresce muito e assim, é um negócio que é bem gratificante, sabe? Se tem uma coisa que é gratificante é ver que o que a gente faz é de interesse, né, de todo mundo no Brasil. Esse é muito, muito legal. E gente questionando sobre vida e outro planeta também. Sim, claro. Não, isso é bom demais. Né? Bom, e é aquela história, né? Deve ter, né? Se igual a nossa, ainda não sei, né? Mas a gente também não vai imaginar que nós, nesses bilhões de estrelas e planetas, que a gente é o único mesmo, né? Sim. Talvez não igual a gente, talvez a gente seja especial, né? Mas é de se esperar que tenha. Para ter essa paisagem, tudo isso que a gente tem, somos especiais. A gente com certeza é especial. E isso que eu acho legal, só para a gente finalizar, é o seguinte: a gente é muito cabeçudo, né? Porque nós estamos sentados aqui na Terra, saindo pouco dela, mas a gente está fazendo aqui, tentando compreender o universo, entendendo como é que funciona e faz coisas que fazem sentido. Pelo menos, né, no limite que a gente tem do conhecimento, as coisas estão caminhando bem. Com a Duna e batem com o que a gente está fazendo aqui no dia a dia, né? Nem sempre é exatamente assim, mas é bem legal, né? Então a gente não é um qualquer, assim, né? A gente é muito especial, a gente é capaz de, né? Nós como um todo somos muito especiais. Então, isso é que é a parte legal, né?
Sim. Todo esse conhecimento que é construído. Isso tudo está aí. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter esse universo de conhecimento. E, como eu disse, mais uma vez, está aberto aqui as portas. Volte sempre. João, muito obrigado. Prazer. E você que nos acompanha, continue sempre nos acompanhando. Peço que você compartilhe, se inscreva e convide outras e outras pessoas para acompanhar essas histórias como a de hoje, né? Esse bate-papo maravilhoso com o Dr. Wagner, que foi um bate-papo sensacional. Aprendemos bastante, podemos aprender muito mais a cada dia com esse universo que é a Serra da Mantiqueira. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado bastante e logo, logo estamos de volta.